Já. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amadas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Café com Martas. Hoje, nessa tarde, nós estamos aqui para falar um pouco do amor do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na vida da pastora Mônica, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela vem trazendo um testemunho maravilhoso. Mas antes de começar, eu quero deixar uma palavra para o seu coração, que está em Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Que eu quero dizer para você que o segredo é clamar ao Senhor, que Ele vai te responder, anunciar aquilo que Ele há de fazer na sua vida. Nessa tarde, no nosso podcast, eu convido você a estar conosco nesse momento de oração. Quero orar pela sua vida, orar por esse momento, para que possamos, pastora, sentir a presença de Deus aqui nessa tarde. Amém, amadas? Pai, neste momento nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, que a Tua presença venha se fazer presente em nosso meio, Pai. Pai, aleluia, isso seja um testemunho para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Porque nós estamos aqui para adorar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Porque nós somos marcas, Senhor. Marcas que deixamos as obrigações do mundo, da terra, dos momentos, Senhor, para estar aqui, Senhor. Adorando a Ti neste momento, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, de falar do Teu amor, da Tua grandeza, Senhor, porque o Teu testemunho é eficaz e verdadeiro, ó Pai, aquele que salva, aquele que liberta, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida da pastora Mônica, ó Pai. Usa ela como canal de bênção nessa tarde, Senhor, e abençoe a cada uma destas mulheres, Senhor, a cada um que vai ouvir, Senhor, a Tua palavra nessa tarde, que vai ouvir, Senhor, deste testemunho, que vidas venham ser edificadas para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, ó Pai. É que nós te agradecemos e te pedimos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, amadas? Está começando o nosso podcast Café com Martas. A paz do Senhor, pastora Mônica. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui nessa tarde, né? Sei que você tem um testemunho muito forte, né? Testemunho de cura, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E eu louvo a Deus, né? Pelo que o Senhor fez, né? E há de fazer muito mais, né? Através da vida da irmã. E eu gostaria de saber um pouco mais, se a irmã puder falar conosco, as maravilhas do Senhor, que o Senhor fez. Amém? Amém. Glória a Deus. Saudar também, né? Amém. Usa todos os ouvintes, né? Em nome do Senhor Jesus, né? E contar, né? Estamos aqui para fazer aquilo que Deus fez na minha vida, né? Nas nossas vidas, né? Porque o meu testemunho, eu falo que são o testemunho de cada um de nós, são de todos nós, na verdade, né? Porque aquilo que Deus nos dá não é só para nós, né? A edificação não vem só para a nossa vida, ela vem para todos, né? Para aqueles que ouvem, né? Para aqueles que creem, né? Que ouvem, creem. Então o testemunho ele serve para isso, né? Para edificar as nossas vidas, né? O que Deus faz, né? São coisas grandiosas, maravilhosas, né? Vale a pena, né? Vale a pena a gente compartilhar, dividir com o próximo, né? As maravilhas do Senhor. Porque eu falo assim, eu costumo dizer que aquilo que Deus faz na nossa vida não é para nós, né? Não é só para nós, porque tem pessoas, Deus faz as coisas, né? Deus opera maravilha, opera um milagre, mas as pessoas guardam para si, falam, né? E eu digo assim, pastora, que vidas precisam ser edificadas, né? Porque às vezes nós estamos falando aqui de cura e tem pessoas que exatamente precisam de uma cura. Né? Quem sabe alguém que está ouvindo agora nesse momento se encontra no hospital, né? Isso. Quem sabe essa pessoa se encontra assim, não, o médico disse que não tem mais jeito, né? E eu acredito que foi assim, talvez, né? No dia que você ouviu e quem sabe a notícia te entristeceu, mas olha você aqui, né? Para a honra e glória do Senhor. E, né, com certeza, muitas vezes eu ouvi isso aí, né? Quantas vezes o médico falou para mim que, né, passei por uma situação onde o médico chegava e disse para mim, olha, não tem mais jeito, né? Então, assim, eu vou estar resumindo o meu testemunho, porque, assim, se eu fosse contar tudo que Deus tem feito, meu Deus, né? Eu ficaria horas contando as coisas que Deus tem feito na minha vida. Então, assim, mas eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas suas maravilhas, pelos milagres. Porque assim, se fosse olhar pelo homem, né, eu não estaria aqui, né? Porque muitas vezes o homem olhou, né, para mim e disse assim, essa aí não tem jeito, não tem mais jeito, não tem mais solução, né? Mas você sabe que Deus vem quando o homem diz não,
né? Quando o homem diz não pra gente, é onde Deus vem e opera nas nossas vidas, né? Então, assim, há muito tempo atrás, né? O primeiro milagre, assim, de cura, né? De experiência de cura, assim, que Deus fez na minha vida foi quando eu tive 2 cânceres, né? De uma só vez, mas pelos médicos ainda estava descobrindo ainda, isso foi em 2008, né? Quando foi descobrir isso, era em 2009. Eu comecei a passar mal em 2008. A gente estava trabalhando, tudo normalmente, o nosso dia a dia de mulher, trabalhando fora, trabalhando dentro de casa. De repente comecei a passar mal e tal, e deu aquela fraqueza, eu comecei a ir para o médico. Né? Eu falei assim, bem, Deus deixou também os médicos da terra para a gente procurar também eles, né? Para eles cuidar de nós, né? Então eu falei assim, eu fui no médico e tal, fiz os primeiros exames, aqueles exames ali, o médico de cara, assim, ele não falou de imediato o que eu tinha, o que eu não tinha, ele apenas falou que eu não estava bem, né? O meu sangue estava com muitos glóbulos brancos, essas coisas todas. Eu falei assim, não fiquei assustada, até porque eu falo assim, foi logo no início da minha caminhada. Então, assim, eu estava pegando experiência com Deus ainda, aprendendo as coisas e tal, mas eu falo assim, antes que as coisas nos aconteçam, o Senhor Ele avisa, não é isso? Então o Senhor já tinha falado para mim que Ele ia permitir eu passar num processo. Mas Ele também diz assim, que aquele problema, aquela enfermidade não era para a morte, mas era para o nome dele ser glorificado. Até então, né? Ver o trabalhar de Deus, aí você vem, entra no processo de Deus ali, aonde Ele quer te modelar, ou através muitas vezes aonde Ele quer nos usar mais, né? Na área que Ele mais te usa, Ele é onde você é aprovado. É incrível, né, pastor? Você está passando por uma enfermidade e Deus te usa para as pessoas não ser curadas. E às vezes a gente está precisando da cura, né? E às vezes assim, como que Ele vai te usar naquela área se você não passou por aquela experiência? Verdade. Então você tem que ter experiência com Deus. E às vezes as pessoas não querem ter essa experiência com Deus, né? Elas querem ser usadas por Deus, mas não querem passar o processo. Não quer, porque para a gente chegar onde chegamos e ter experiência com Deus, a gente tem que passar o processo. Não tem pra onde correr. Às vezes o processo é doloroso, é espinhoso, né? Você vai ter dor, vai ter choro e tudo, mas as pessoas não querem. As pessoas acham que vir para a presença do Senhor é vir ficar tudo bem, não vai ter nada, não vou sentir nada, ficar só mais de rosa, né? Mas a palavra de Deus fala, né? E no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? Ele fala, eu venci. Eu entendo quando ele fala isso, que eu venci, ele vai dizer, você é capaz de vencer. Né? Você é capaz de vencer. Ou, né, a sua luta, o seu problema, seja qual for a luta, o problema, você é capaz. Então, ali em 2008, então eu não sabia o que eu tinha. Né? E ali mas eu não era desistente, porque Deus já tinha falado para mim, eu estava começando a caminhar para a igreja, a caminhar com Cristo. Já tinha usado os seus profetas ali, falado comigo, olha, filha, essa enfermidade não é para a morte, é para que o meu nome seja glorificado, né? E ali eu comecei cada dia mais ficar piorando, a situação ficar pior, fiquei bem debilitada, né? E ali olhando, eu falei assim, mas eu confiante em Deus, eu falei assim, o Senhor falou que não é para a morte, então eu tenho que crer. Quando o Senhor fala, a gente tem que crer. Aí, por mais que venha a luta, a adversidade, que tudo está dizendo ao contrário, porque num momento, quando eu descobri, né? Então aquilo ali é sinal que aquilo ali já vinha há muito tempo, né? Porque nós, assim, às vezes ficando muito na euforia de fazer tantas coisas, na correria, esquecemos às vezes de cuidar mais um pouco da gente, né? E eu era desse jeito, ficava preocupada, muito ansiosa, trabalho, casa, igreja. E às vezes esquecia de cuidar do meu, né, da matéria, né? Também tem que cuidar da matéria. E eu falei, Senhor, mas o Senhor falou que não é para a morte. E eu ficava ali piorando e tal. Aí, tá bom, peguei o exame. Eu fiz desafio com Deus. Peguei o exame, eu falei assim, fui para a igreja, levei o exame, botei na Bíblia, sentei no banco lá na igreja, na casa do Senhor. E ali falei, era eu e Deus, né? 3 dias, eu lembro que era uma festividade de círculo de oração, coisa linda. Aí eu falei assim, o corpo já não estava nem aguentando mais, estava nem tendo força. E o médico sem me dizer nada, o que eu tinha. Né? A única coisa que ele falou foi que o meu sangue estava virando água. Né? Aí eu fui para a igreja, levei aqueles exames e falei assim, Senhor, eu tenho esses exames aqui. Eu falei assim, quando eu sentadinha, Senhor, eu tenho esses exames assim para fazer. Né? Tá os exames eu deu assim. E eu tinha aquela curiosidade também, que eu corri na internet e joguei lá o... sim, eu também faço assim. Né? Aí fui lá descobrir, e ali estava constando que aquilo ali era o grau de que era uma leucemia. Aí eu não fiquei também apavorada. Você
ficou firme ali, confiou. Fiquei firme. E assim, por incrível que pareça, tem pessoas que nem acreditam nisso, mas é por incrível que pareça, eu não fiquei assustada, não fiquei apavorada, desesperada, como às vezes nós vemos muita gente ficar. Mas por que eu não fiquei? Porque eu já tinha ouvido Deus falar que Ele estava no controle daquela situação. Né? E Ele falou, não é para a morte, né? Era para o nome dele ser glorificado. Eu sei que falar de um câncer, alguma coisa assim, é terrível. Né? Muita gente logo fica, né? Ainda mais nós mulheres, essas coisas. E eu falei, meu cabelo já estava começando a ficar ralinho, caindo já. E falei assim, meu cabelo caindo. Eu tinha uma coisa no meu cabelo, naquele tempo, meu cabelo era bem bonitinho, cacheadinho. Então tinha aquela preocupação. Nós mulheres temos essa preocupação, né? De querer cuidar. Eu falei assim, mas tem algo errado. E eu ali falando com Deus, 3 dias de festividade, fui para a igreja. Falei, Senhor, é hoje o meu milagre. Eu apresentava um exame, dizia, Senhor, quando eu fizer esse exame, que não dê nada. Mas aí, quando eu estava ali fazendo, no último dia, foi o primeiro dia da festividade, o Senhor quietinho, silêncio. O Senhor fica no silêncio, ele trabalha no silêncio, né? Aí, fui o segundo dia, mesmo, o Senhor também não falou nada. Quer dizer, não é que ele não falou, ao tempo todo o Senhor está falando, através da palavra. Deus fala. A gente que tem que estar atento. Está falando através da palavra, está falando através do louvor, não é isso? E a gente está recebendo. Aí a gente acha que ele não falou, sinal que ele já falou. Mas ele está tão atento ali, querendo ouvir a voz dele através de vasos, né, dos profetas, que a gente não foca aqui, ó, na palavra, no louvor, não é isso? E eu queria ouvir dessa forma, queria ouvir Deus falar assim comigo de forma especial. E ali chegou o terceiro dia, foi aonde Deus falou. E antes do terceiro dia, lembro na congregação onde eu congregava, o pastor disse assim, olha, o culto amanhã começa mais cedo. Vai começar às 6h30. Se chegar mais de 6h30, chegar às 7 horas, que já perde a bênção. Eu não tinha força para andar sozinha, eu precisava de alguém para me ajudar. E naquele tempo, as pessoas olhavam para mim, eu estava tão numa situação tão crítica, que as pessoas olhavam para mim, tinha nojo, tinha medo. Às vezes eu andava na rua, tinha pessoas que... às vezes eu necessitava de algo, uma água, uma ajuda, assim, alguém pegar no braço para mim continuar caminhando. Eu não achava esse apoio. Então, era eu e Deus, a força era Deus. Porque muitas vezes não tinha força para andar, não. Só que Deus voltou pela misericórdia de Deus. Uma senhora que foi morar ao meu lado, que era evangélica, e ela tinha os problemas dela também. Mas ela ali naquele dia, ela não olhou para a minha afeição, para a minha aparência. Ela falou, eu vou te ajudar. Ela falou, você vai para a igreja hoje? Eu falei assim, eu vou, eu quero, preciso estar lá. Tal hora. Só que não deu tempo a gente chegar na hora, porque a igreja era longe, né? Hoje eu falo que a gente tem uma facilidade para chegar nas igrejas, né? Antigamente, assim, não te contando, pastor, eu lembro, quando eu era pequena, assim, nós andávamos quilômetros, né, na roça, para ir para uma igreja. Né? Hoje nós temos tanta facilidade, né? E muitas vezes a gente não quer ir, tem dificuldade, né? Então, nesse tempo, aí eu fui. E não tinha, assim, força para andar, mas ela segurou aqui no meu braço. Vamos, né? Vamos, minha irmã, vamos, eu vou contigo. Deixou os filhos dela lá e me levou. Chegamos lá, a gente chegou, era mais de 7 horas no culto. O culto já estava dando, já tinha passado o louvor, já estava dando procedimento para a palavra, né? Mas aí chegou, ficou sentadinha, cheguei na igreja, sentei lá no último banco, eu sempre gostei de sentar no último banco, sentei no último cantinho lá, tentei a parte do Senhor, ninguém olhou para mim, tudo, as pessoas, né, julgando, olhando pela aparência. Então, aí as pessoas assim julgavam, né, pela aparência, porque tipo, eu cheguei na igreja, aquela pessoa debilitada, pálida, né, o rosto tudo pálido, tudo branco, né, aquela coisa horrível mesmo, assim, desfigurada, vamos dizer assim, né. Então as pessoas olhavam e sentiam nojo, como se aquilo que você estava sentindo ali, fosse você tocar, ia pegar num toque, alguma coisa assim. Em vez de procurar ajudar ou perguntar o que você precisa, alguma coisa, então a pessoa julgava. Você, na verdade, se sentia assim, rejeitada. Rejeitada. Né? Mas eu falo assim, que essa rejeição deles não me impediu de eu alcançar o meu milagre. Não me impediu de eu alcançar a minha bênção, não. Não. Você falando agora, pastora, eu até lembrei, né, da mulher do fluxo de sangue também, né? Como ela devia ter que se sentir, é como se você tivesse assim, à tona aquilo ali, né? Sim. Como que não seria, né? É uma coisa linda, até essa passagem viu? Como é que Deus está lindo, tá vendo? Porque assim, então eu tava ali debilitada e tal, mas ali eu falei assim, não me pediu. Então eu foquei, eu falei que eu sabia que meu alvo era Jesus. Então eu foquei ali, eu falei, Senhor, dente meu, eu peguei o exame assim, peguei o papel, falei assim, Senhor, aqui é os meus exames.
E aí, os 3 dias, como eu disse, de festa, eu fiquei assim, com Jesus, parecia uma cantiga, eu e Deus. Falei, Senhor, é hoje o meu milagre, do início até o final, Senhor, hoje é meu milagre. Hoje é o meu milagre. E no último dia, é hoje, Senhor, em nome de Jesus, o meu milagre. Eu saio daqui com o meu milagre. E aí, quando eu terminei, aí a irmã estava lá na frente ministrando a palavra, ela terminou de pregar. Lá era costume na igreja, de quando terminasse o culto, terminasse a pregação, chamar as pessoas enfermas ou se tivesse algum problema, para ir à frente para orar. Nesse dia não aconteceu isso, ela não fez isso, ela entregou o microfone para o pastor e ali depois ela sentou. Quando ela sentou, o pastor já pegou o microfone e já ia orar, para encerrar. Né? Aí ela chegou e voltou, o Senhor mandou ela voltar. Ela foi, levantou-se, pediu o microfone de volta para o pastor. O Senhor pode me devolver o microfone, porque eu preciso fazer algo que Deus está mandando. E aí foi na hora que eu senti, não sabe, você sente quando Deus vai agir? Deus, ele, né, ele testifica na gente. E aí ela voltou e falou assim, Deus mandou fazer algo aqui na igreja, e Deus me pede para chamar todas as pessoas que estão enfermas. Eu falei, Jesus. Só que aí, olha como Deus me prova ainda. Eu falei assim, ela chamou todo mundo que estivesse enfermo para ir à frente. Quando eu vi, a igreja inteira levantou. Eu, aonde eu estava, tipo, na frente, a igreja era imensa. Eu fiquei no fundo, no finalzinho da fila. Mas não me impediu de ficar ali. Eu fiquei, falei assim, me glorificando. Aí ela viu que a fila estava tão grande. Ela falou, pastor, pede para mais pessoas me ajudar na oração. São muitas pessoas. Nem, acho que até ela se surpreendeu, né? Na hora que todo mundo levantar. Chamar enfermos e levantar a igreja, praticamente toda, não ficou alguns no banco. Aí eu não fiquei preocupada com isso. Eu fechei os meus olhos, fiquei, Senhor, é hoje, meu milagre. E de repente ela sai de lá, eu senti o toque quando a pessoa sai marchando. Você sente a presença de Deus? Né? Você está ligadinho com Deus ali. Você sente quando Deus está vindo na tua direção. Então ela saiu ali marchando, aquela senhora marchando. E quando eu vi, eu fechei meu olho, eu só vi ela fazer assim no meu ombro, assim. Ela tocou e disse assim, é hoje o teu milagre. É hoje mesmo, assim manda Deus te dizer, hoje o milagre na tua vida. Ele ouviu, eu não te conheço, e eu tenho certeza que você não me conhece. Ela me conhece? Eu falei, não, eu não sou daqui, mas o Deus que eu sirvo é o mesmo que você serve. Eu não estava lá onde você estava, não sei nem onde que você estava ali, mas Deus fala assim, que você estava ali, bem assim com Deus. Se eu estiver falando mentira, você pode falar no meio da igreja. Senhor, é hoje o meu milagre. E Deus me mostra você com papel na mão. Na hora que ela chegou até mim, eu não estava com papel. O papel estava dentro da Bíblia. E ela falou assim, e você está com os papéis na mão, e você falou, apresentou para Deus e falou, Senhor, é hoje o meu milagre. Né? E ela falou assim, Deus manda dizer, é hoje mesmo o teu milagre. Porque hoje Ele está te curando. Né? De uma leucemia no teu sangue, olha só, né? De uma leucemia no teu sangue. Você crê? Eu falei assim, eu creio. Eu falei, eu posso orar por você? Eu falei, pode orar por mim. Né? Na hora que ela orou, a minha roupa se seca, molhou, por causa daquela fraqueza que eu estava. Então eu comecei, Deus começou a dar aquele revestimento, aquele renovo espiritual, aquele fortalecimento no meu corpo físico. E ali eu fui curada daquela leucemia. Mas só que ela disse para mim assim, só que o processo que Deus falou que você ia passar ainda não terminou. Ainda tem algo para você passar. Mas não vai ser agora. Né? Tem algo aí para acontecer ainda para ser desvendado. Mas não vai ser eu que cure pela minha boca que você vai saber. Deus ainda vai agir de tal forma. Né? Mas esta que Deus está curando hoje de leucemia ainda fez assim uma deformação no seu ventre, porque é algo que fizeram lá nos seus antepassados para destruir essa família. Mas Deus hoje era por causa da tua oração. Porque você tem perguntado para Deus, Senhor, por que de tudo isso? Eu mesmo, no meio do processo, eu perguntei, Senhor, por que de tanta luta, né? Por que de tanta as mulheres dessa família sofrem tanto? Né? Porque todas passavam essa luta, esse sofrimento. Eu falei assim, nossa, Pai, não tem uma mulher nessa família feliz. Tudo com pobreza, tudo com enfermidade, não sei o quê. Eu falei assim, Senhor, se for uma maldição, joga por terra. Deus usou aquela irmã justamente para confirmar isso. Então eu saí dali daquele dia glorificando a Deus, mesmo sabendo que ainda tinha um outro processo ali para enfrentar, uma outra etapa,
né? Que aquilo era só uma parte da etapa que o Senhor estava aliviando, dando porque ali você pode né? ver que Deus estava no controle, Isso. né? Ele deu aquele alívio. Mas no mesmo dia ali, naquela mesma congregação, Deus usou um outro pastor e ele levantou-se no meio da igreja, ele me viu lá no cantinho sentado e falou, pastora não, ele falou assim, missionária Mônica, não era missionária ainda, missionária Mônica, assim manda Deus te dizer, ele quando vem, ele não dá viagem perdida, mas ele manda você contar a partir de hoje até o final do ano. Isso em 2008. Ele falou isso no mês de junho, né? Ele mandou esperar até 2000, né? Ali até o final do ano daquele ano. Aí eu falei assim, amém. Né? Eu falei, amém. Saber o que Sem era, saber né? o que era. E ali foi processando, fui piorando. Né? Tornei piorar novamente. A situação ficou mais estreita, fiz exame, mais exame, tanto pelo particular. Mas até então os médicos não descobriam o que era o outro problema. Né? Então cada um julgava uma coisa, você tem uma pneumonia, você tem uma tuberculose, tem não sei. No caso, estava Agora, sendo desenganado, vários né? problemas, Sem saber. Não, assim, tipo assim, nem os médicos chegou a descobrir o que eu tinha. E amém, mas é quando Deus quer fazer, Ele faz. Só que Deus tinha dito assim, eu vou te mudar de lugar, eu vou te tirar dessa cidade, né? Eu fiquei na minha, tranquila e tal. Aí chegou o final do ano, de 2008, né? No tempo, a situação ficou tão feia que a minha tia teve que ligar pro meu pai e dizer assim, seu Antônio, vem buscar sua filha. Ela fala assim que ela deu uma exagerada, mas não foi exagerada maldosa, ela deu uma exagerada assim, né? Porque ela disse, a sua filha está morrendo das míngua, vem buscar. É porque também as pessoas que estão em nossa volta também, querido ou não, elas meio que sofrem também, né? Porque a gente Isso. naquele processo. E assim, eu ia até te perguntar, pastor, quantos anos a senhora tinha nessa fase, nessa época, assim, quando aconteceu Eu isso? tinha. Já era assim, mas já tinha seus filhos, já tinha sua família? Minha filha estava com 9 anos. A Yasmin estava com 9 anos, minha filha. Tem bastante tempo, né, que isso aconteceu. Isso tem. E foi um Foi o quê? 2008, né? E assim, é porque quando as pessoas viam né, sua situação, né, sua tia ficou, assim, bate um desespero, né, pastor? Mas, Seu porque pai. querendo ou não, assim, os parentes super, não Pais, tinha ninguém pessoas. super perto, só tinha ela mesmo, né? Uhum. Então, assim, da minha família, só tinha ela. Uhum. Eu era casada, mas era um casamento que Sim. era como se não tivesse casado, né? Então, eu não tinha a companhia dele, a atenção dele, Sim. então tinha dela. Sim. Eu precisava, ela lá fazia as coisas pra mim e tal. Mas já chegou uma época, nesse período, eu já não me alimentava mais, né? Nada ficava mais no meu organismo. Meu organismo não aceitava mais nada, nem mesmo às vezes a própria água. O organismo estava aceitando, né? Então ficou uma situação assim muito feia. E eu fiquei inchada, né? Enchei, fiquei tudo Mesmo inchadona, não alimentando, né? Isso. E com febre, né? Deu aquela febre muito alta, os médicos tentavam baixar e nada de baixar. E aí foi quando Deus agiu. Aí, isso em dezembro. E aí ela ligou pro meu pai e falou que eu estava assim. Ele falou, vem buscar a sua filha. Ele falou assim, Deus está cuidando, né? Só que depois ela tornou falar de novo. E aí foi aonde ele chegou e falou que ia comprar passagem, mandou comprar passagem, né? Comprou passagem e eu tive que vir no ônibus sozinha, eu e papai, sozinha não, papai do céu acompanhando, né? Ele veio no controle de tudo. Na hora o inimigo ainda tentou fazer com que eu não viesse, desistisse dessa viagem, no dia, passagem já marcada, comprada, tudo. Né? Muita gente falou, né? Os que davam atenção ainda, falou assim, menina, não vai dessa forma, porque você está com a febre muito alta, para você ir no ônibus sozinha, sem ninguém, deixa melhorar, passa febre, passa, mas a febre não baixava. Só que naquela hora eu estava pegando experiência com o papai do céu, eu ouvi a voz dele. E aquela voz suou no meu ouvido, vai, né? Vai porque eu sou contigo. Ele tinha falado que ele ia te levar para Isso, então ali eu falei assim, eu vou. Só que aí, isso em dezembro, mas não aconteceu a viagem logo em dezembro. Né? Papai do céu ele faz como ele quer, ele age como ele quer, porque o tempo é dele, o tempo não é nosso, né? A gente não sabe a forma que ele vai trabalhar nas nossas vidas. Mas assim, em momento nenhum eu murmurei, né? Em momento nenhum eu fiquei Deus, questionando, impressionando Deus, sabe? Que é o que mais vem, né, pastor? Né? Os questionamentos. Isso. Eu via outras pessoas me criticar, perguntar assim, nossa, cadê o teu Deus?
né? Não é isso que acontece quando a gente está numa situação muito difícil, né? Cadê o Deus dela? E agora? Agora eu quero ver o Deus dela. Né? Justamente, quem mais falava isso para mim era quem estava do meu lado. Era uma pessoa que se dizia ser meu companheiro e todos os dias estava ali, cadê o teu Deus? E duvidava, né? Duvidava. Deus ia fazer. E olha que ele via as coisas que Deus, né, operava na minha vida. E ele duvidou, e ele falou assim, olha só como Deus quer usar, usa até quem não conhece a palavra de Deus. Ele falou assim, cadê? Cadê o seu Deus agora? O seu Deus não falou que no final do ano ia agir na sua vida? Ele não falou que ia fazer isso na sua vida? Cadê? Aí ele falou, você não quer esperar um pouco mais não? Quem sabe janeiro, fevereiro, aí foi citando. Aí na hora que ele falou fevereiro, aí eu falei assim, obrigada, eu tomo posse. Porque Deus ele faz como ele quer, e quando ele quer usar, ele usa até os ímpios, ele usa quem ele quer. Aí ele chegou e falou assim, calou os olhos, né? Acho que ele pensou que eu estava doida, mas não estava doida, eu estava mostrando meu pensamento normal, convicta que Deus podia operar um milagre. E foi justamente, né? Tentaram comprar a passagem para janeiro, não acharam. Acharam a passagem para quê? Para o dia 9 de fevereiro, né? de 2009. Foi o dia que eu vim para aqui. Foi janeiro de 2009, né? Onde eu me encontrar com o Estado Espírito Santo, né? Mas é porque tinha que ser aqui, não tinha que ser lá. Se fosse para ser lá, o Senhor tinha agido lá. A senhora está falando lá, mas ainda nós não falamos lá no Rio de Janeiro, né? Que você morava, né? Vem pra cá, na direção de Deus. Isso aí. Aí Deus lá atrás aqui operou um milagre, né? Aí chegou aqui, todos os exames que eu fiz lá, Deus, né? Fiz aqui. O primeiro aqui foi mostrado ali, que eu tratou aquilo ali, a médica ficou ali pasma com aquilo. Porque ela olhou e disse assim, nossa, não tem condições dessa mulher estar andando nem respirando. Como eu não podia falar, porque a minha voz já não saía mais, eu perdi a voz, né? Então ela falou assim, como que você está em pé? Como que você está respirando? A minha madrasta, que acompanhava, né? Me acompanhava os médicos aqui, ela viu. Ela estava ali do lado, ela falou assim, aí ela olhou assim, você é evangélica? Eu balancei a cabeça, ela falou, ela é. Ela falou, está explicado, né? Glória a Deus. Falou, está explicado, porque não tem condições dela estar em pé, nem andando, nem respirando, era pra, tipo eles, é para estar nos tubos, mas naquele momento, até aquele momento, eu estava com vida, eu estava respirando, né? Mas o jeito, o semblante que ela olhou para aquilo ali, ela ficou horrorizada. E antes dela entrar na sala comigo, ela já tinha ligado para amigo dela, né? Que ligou para outros hospitais e tal, contando a situação, e os médicos ali aceitaram pegar o caso. E quando eu entrei, ela me falou, olha, e nunca vi médico fazer isso. Eu estou falando a minha experiência, né, diante de Deus. De um médico sair e deixar a sua sala, de seu consultório, e dizer assim, eu vou te levar para tal lugar, para entregar na mão de outro médico. Foi o que ela fez, né? Então não tem condições, a ambulância tinha saído, não tem ninguém. Ela que te levou. Ela que me levou no carro dela. Eu nem tinha pegado todos os papéis, não tinha pegado todas as papeladas, todo o diagnóstico. E ela falou assim, mandou minha, né, madrasta na frente, pega os papéis, está tudo pronto, eu vou passar lá com ela. Ela não vai com você quando sair andando, porque ela não tem condições. Mas você vai na frente, pega tudo, que eu já vou passar lá com ela, e a gente pega e a gente vai. E fomos. Chegamos no hospital, tem 3 cirurgiões dentro de uma sala me esperando. Uma outra pessoa que não tem Deus, ou às vezes, muitas vezes até tem, Deus diz que serve a Deus, mas não tem a confiança, né, de crer que Deus tem o poder de operar o milagre. Então ela estava, né, acompanhando, mas ela estava agoniada, desesperada, preocupada. Né? Minha família toda ficou ali, quando soube, ficou preocupada. Você firme aí, eu estava firme, né? Você vê que teve um momento ali que eles, até os médicos falaram assim, não estou entendendo. Porque ela está tão firme, os outros estão tudo chorando. Ela, né? Deus, né? Ela não estava. Né? Aí ele falou assim, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, porque olha, aqui não mostra que o seu pulmão, que fiz uma broncoscopia, né? Não estava ali no momento, vamos supor, a primeira foi a biópsia, que foi fazer para ver. Não tinha ar no pulmão, não tinha secreção, não tinha nada. Não tinha nada que ia acusasse aquilo que eles achassem que era pneumonia, tuberculose, nada. Né? Até então a gente, beleza. Eu não podia falar, mas ele podia entender alguma coisa pelo bater da boca, alguma coisa assim. Porque falou, vamos fazer isso aqui. Fez, não deu nada. Porque eles também não descobriram o que tinha. Né? Teve que chamar um quarto cirurgião, que era cirurgião também.
E aí esse era lá do hospital evangélico e ele veio, quando soube ele veio. Aí ele veio, quando ele chegou ele falou assim, olha, agora você está nas minhas mãos. Eu dentro de mim, eu já estava sobre o aparelho já, eu falei pra mim assim, né, não coisando ele com o aparelho, tinha que botar um aparelho aqui pra gente falar com ele. E eu falei sobre aquele aparelho e ele falou assim, você está nas minhas mãos. E eu, cara, eu estou nas mãos de Deus, né? Eu estou nas mãos de Deus, porque do jeito que eu vi a situação, então eu tinha que confiar em Deus. Sim. Ou eu confiava em Deus ou eu ia perecer. Sim. Não é isso? Porque aquele que não confia em Deus, minha irmã, ele acaba perecendo. Quando Deus fala que vai... Glória a Deus, é verdade. Então, quando Deus fala que está no controle, a gente tem que aprender a confiar, né? A total confiança no Senhor. E quando ali eu confiei, ele disse, eu vou fazer uma broncoscopia em você. Você já não está se alimentando nem nada, não, vou fazer essa broncoscopia. E vamos saber o que que tem. Você tem, tá bom? E tá bom. Preparou tudo, fiz a broncoscopia. Tem que levar a anestesia geral, né? Pra fazer. Beleza. Quando acordei daquela anestesia ali, daquele exame, não, olha, tá o meu pai, tá todo mundo ali do meu lado, né? Aí você olha ali, você tá acordando. Às vezes, no momento assim de. Cara, você vai levar um susto, porque eu sou ser humano também, né? Sim, Apesar de confiar no Senhor. Olhei assim, bem, mas eu estava vendo tudo girando ainda, falei assim, né? Mas amém. Aí ele bateu ali e falou assim, olha, eu chamei a sua família e tal, porque não há mais tempo para brincar. Né? Nós não podemos brincar, nem coisar, nem vacilar. A gente só tem para te socorrer. No máximo uma semana ou 3 dias de vida, olhar é o tempo de vida que você tem. Meu Deus. Foi o que ele falou pra mim. Quer dizer, uma outra pessoa ouvir um negócio desse, ela vai entrar em desespero, né? Claro. 3 dias de vida, uma semana, foi o tempo que eu tive naquela época. Eu falei assim, mas o meu Deus falou que isso não era para a morte, era para que o nome dele fosse glorificado. Sempre lembrando a né? minha promessa. Isso, aí eu fiquei ciente ali, ele falou tal, beleza. Ele falou que se eu fazia a cirurgia, então eu ia ficar ali uns 3 meses na UTI, né? Mais 5, foi falando o prazo. Só que aí tá bom, o do homem, né? Porque assim, o homem ele pode dar uma palavra, ele pode citar, falar algo, mas a última palavra sempre vem de Deus, né? Eu costumo dizer assim, que ele dá a primeira e dá a última, né? É, o glória. O nosso adversário mesmo, ele só tem ali um pedacinho no meio, né? Só se for pela E permissão pela de Deus permissão de também, né? verdade. Eu não sei. E beleza, ali ele descobriu, ele falou, olha, o que você tem, você é um câncer no seu pulmão, né? Só que não um câncer maligno, é benigno, mas porém, ele aconteceu isso aqui, o seu pulmão fez isso, né? O pulmão secou, murchou. Ele falou assim, só que tem uma coisa, eu posso tirar esse pulmão esquerdo, né, e deixar o direito. Você pode voltar a respirar normalmente e tal, mas vai ser com muita dificuldade. Só que ele falou para mim que, até eu entrar na mesa de cirurgia, ele falou que ele ia cortar, tirar um pedaço do pulmão ou tirar o pulmão. E não garantia que eu saísse com vida. Amém, eu não tinha mais voz para falar mais nada, então era da mão de Deus mesmo, né? E aí ele fez todo o processo que teve que fazer. Amém. Transferiu de hospital porque não conseguia vaga, nem na UTI não estava conseguindo vaga para mim. Então ele que queria operar, por causa do caso era diferente, ele não conseguiu fazer a operação. Ele teve que lançar para outro hospital, no Hospital das Clínicas. Lançou para um outro médico lá também muito procurado. E mandou, assim que ele mandou o diagnóstico todo para o médico também veio até em casa onde eu estava, né, para poder ir lá dar papelada e fazer o transferimento, né. E aí, mas pode deixar pra cá. Só se você conseguir baixar ele lá para mim. Voltou. Aí, então, né, fui. Ele fez a transferência e tal, falou, olha, você vai internar, né, isso era uma sexta-feira. Você vai para casa, para não pegar uma infecção, fica em casa, né, respirando, né, normalmente com aparelhozinho, fui para casa. E chegando em casa, no sábado, né, não, no domingo, a gente fomos para o Hospital das Clínicas internar para operar e fazer a cirurgia na terça-feira, né. Foi muito rápido, coisa muito rápida, assim. Não tinha vaga também na UTI de lá.
Mas o médico começou lá a folhear a agenda deles e tal. E ele falou assim, vamos ver quem aguenta e quem não aguenta esperar, né? E aí ele conseguiu achar uma pessoa que ia fazer a mesma cirurgia de pulmão, porém aguentava, né? Aguentar, esperar mais um pouco. Seu caso E ele era vai, bem urgente. era bem urgente. Então ele ligou para essa senhora e foi tão de Deus que ela concordou. Até porque eu acho que ela, né? Sim. Estava se sentindo segura ainda no momento, então ela falou que não pode adiar. Sim. E aí foi onde ela preparou tudo e na hora a pressão subiu, viu tudo. Você ficou nervosa? Nada, porque subiu do nada assim. Tipo, eu creio o inimigo tentando, né, pra não acontecer, né? E aí eu falei assim, amém, mas eu falei assim, Deus está no controle de tudo, Glória a né? Deus. Crendo, confiando. E aí entramos, fez o procedimento, né, deu as medicações para o sangue coagular, que até então, mesmo Deus falando que tinha curado, o sangue, por eu não comer, não me alimentar, o sangue estava fraco ainda. Então tinha que dar aplicações, né, para poder o sangue coagular e operar. E ali ele fez aquela cirurgia e graças a Deus saí daquela, né, cirurgia, onde ele disse que eu duraria 3 meses na UTI, eu durei 15 dias. Era 3 meses na UTI e 3 meses na enfermaria. Eu fui 15 dias na UTI, 15 dias na enfermaria e fui para casa. 5 anos de tratamento, fiquei em acompanhamento com ele 2 anos e meio. Isso porque eu também fui lá ousada ainda, porque eu já me sentia curada, né? E eu falei assim, já estou curada. Eu falei assim, estou cansada de ficar para lá e para cá. Isso eu falando com a mãe, falei assim, papai do céu, eu sei que o Senhor já fez um milagre em mim, já operou em mim, então eu estou cansada de ficar para lá e para cá e tomando essas medicações, porque sabe, essas medicações é forte. Eu não tomei, Deus não permitiu, tem gente que não acredita no que eu tive câncer por causa disso, porque eu não cheguei a tomar quimioterapia, essas coisas todas. Deus não permitiu, porque quando Ele fala Ele cura, Ele cura. Você não precisa, às vezes Ele permite você passar lá na mão do homem, porque você, infelizmente, você precisa saber o que você tem para você testemunhar. Então você falar o que você passou, o que você teve. Então esse foi o processo que Ele permitiu. Então ali Ele concluiu, quando eu cheguei na cara do médico, eu falei assim, eu não quero mais, eu quero que o senhor me dê alta, eu estou cansada. Ali você já estava conseguindo falar? Já estava falando. Então o médico ele não acreditou, ele falou assim, ele olhou para mim e disse assim, mas é muito ousada. Como que chega aqui pedindo alta? Eu falei que é 5 anos. Eu falei assim, 5 anos, mas eu estou curada, o Senhor falou que eu estou curada. Ele falou assim, aí ele brincou comigo, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer todos os exames de novo. Beleza, se der tudo ok, eu te dou alta. Senão você vai continuar aqui sendo acompanhada por nós. Rindo, né? Aí eu falei assim, tá bom, ele era muito brincalhão, uma pessoa muito boa. E ele fez todos os exames. Ele ainda tentou, quando depois de pegar os exames e tudo, ele ficou tentando brincar, olhando pra mim, com brincadeira e tal. Aí eu falei, não, fala logo, eu não gosto desse negócio de ficar fazendo coisinha não. Aí eu saí muito ansiosa. Eu falei assim, não, é só assim mesmo. Mas conta logo, o que eu tenho mesmo aí? Eu sei que eu tô curada. Ele é muito ousada. Aí você é mesmo evangélica? Eu sou evangélica, graças a Deus. Eu não neguei, meu Deus. Aí ele falou assim, o outro tinha um que ele tinha falado assim pra mim, você tem que rezar e rezar muito. Eu dei ensino nas falas, né? Eu falei, desde mim eu tenho que orar e orar muito. Mas não é o jeito dele falar, entendeu? Mas depois eles ali, quando foi para me dar altas, ele olhou e falou assim, verdadeiramente você tem um Deus, né? Porque ele viu mover, ele falou assim, as outras pessoas que eu operei, teve um problema mais simples do que o seu de pulmão, que eles só operam, só faz esse tipo de cirurgia. Ele falou assim, o seu caso foi muito mais complicado. E olhando para você, ninguém diz que você passou por isso. Ninguém diz que você teve um câncer, ninguém fala. Porque a aparência, a recuperação, quando Deus está no negócio, é outra coisa, né? Então aquilo ali, Deus ele fez uma coisa tão linda que a recuperação foi rápida. Foi tão rápido assim, ó, que surpreendeu a muitos. E muitos que achavam que eu ia descer a sepultura, me viu ali de perto, glorificando o nosso Senhor. É onde se cumpre aquela palavra, que a enfermidade não era para a morte, era para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Esse foi um dos processos. Mas tem esse outro processo, que eu vou chegar agora, se der tempo, a gente está relatando, amém? Que ainda, porque há poucos anos atrás, né? Há anos atrás, uns 2 anos atrás, né? Deus já concluiu outro milagre ali na minha vida. Por quê?
quando eu saí desse processo, aquela luta ali não acabou ali. Deus me deu vitória ali, mas o crente não. A gente vai ser sempre provado na terra, né? E nós vamos ser provados naquilo que o Senhor mais quer te usar, né? Então, assim, cabe a nós aceitar, né? Como é que fala? O processo, a aprovação de Deus. Sim. Porque o vaso para ser aprovado, ele, né? Ele tem que ser provado. Então, eu falei assim, Deus, ele ali começou naquele outro processo, sai dali e dá aquela aliviada, não tem? Para vocês respirar, Uma calmaria, né? Acalma, você respira, daqui a pouco vem de novo. Até porque tem gente que diz assim, eu não passo nada, mas tem alguma coisa errada. Nós estamos entendendo, né? Então sai de uma batalha e você entra em outra. Então saí daquela luta ali, entrei em outra, passei, ia tudo bem, daqui a pouco comecei a passar mal, sentir isso, aquilo, né? Comecei a sentir enjoo, comecei a sentir tontura. E aquela coisa toda, daqui a pouco, aquele momento que as mulheres têm aquele período de 7 dias, em que você tem momentos chatos, 7 dias. Umas é 7 dias, outras menos, outras mais, né? Aquele período menstrual. Sim. Só que foi diferente naquele tempo ali, a minha menstruação sempre foi normal. Mas quando chegou um certo tempo, um pouco antes da pandemia, né? Eu já estava tendo essa hemorragia, né, irregular, mas ela ia e voltava, não ficava direto. Só que da pandemia para cá, então aquilo ali foi um processo mais doloroso, porque aí a hemorragia começou a acelerar, ela começou a vir sem pausa, né, e numa intensidade mais forte. Então, ela não ficava só 7 dias, ficava mais? Ficava tipo todo, sem parar, entendeu? Então aí você está perdendo sangue é o que sua vida, sim, né? Aí isso dá fraqueza, dá aquela coisa toda, né? Fica seu corpo mole, né? Aí você fica pensando até então, até eu descobri, né? Eu achasse que fosse outras coisas, cheguei até a pensar, era gravidez, mas eu falei assim, não, mas eu não tinha com o abençoado do marido, então não tinha relacionamento. Eu falei, não pode ser uma gravidez, nada. Então fui no médico, fiz o primeiro exame. O médico, é um cisto. Ele passou um remédio, medicação, mas o problema continuou, né? A dor continuou, a dor era intensa, né? Tinha vezes que até então, eu estava trabalhando no tempo, sem força eu trabalhava nas casas das pessoas, trabalhava cozinhando. Nossa, tinha vezes que eu fazia as coisas ali pela misericórdia de Deus. Às vezes eu chorava de dor, às vezes as pessoas não entendiam. Mas a dor era tão intensa que eu chorava, doía da cabeça, o dedinho do pé. Né? E era aquele choro, aquela dor de fazer as coisas, não conseguia fazer direito, né? E a gente que é mulher, a gente sempre sabe que tem alguma coisa errada. E eu falo, não, que negócio é esse? Ele passou um remédio, não deu certo, tal. Eu, por conta própria, eu fui lá, paguei para fazer um exame particular. Aí fiz um exame particular e o médico olhou para mim, cara, um senhor já de idade, bem experiente, ele olhou para mim. Você sabe que você está assim? Eu sei que eu estou com hemorragia, que está aumentando. Me disseram no primeiro exame que eu até mostrei para ele, assim, disseram que era um cisto, mas só que passou o exame, eu não estou vendo nada, não vi nada acontecer. Ele falou, não, aqui não tem cisto. Eu falei, então, ele falou assim, você tem médico, você tem alguma ginecologista acompanhando você? Eu falei, não. Ele falou assim, então procura. Aí ele ficou tentando, aí eu vi pelas palavrinhas dele não querer falar, mas eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de saber as coisas logo, ansiosa. Então eu queria saber logo, falei, não, doutor, pode falar a verdade para mim, o senhor pode falar, eu gosto de falar a verdade. O que eu tenho aí? Ele falou assim, já ouviu falar em miomas? Eu falei assim, já ouvi falar, mas eu não sei o que é, né? Ele falou, pois é o que tem, você tem aqui 4 miomas dentro de você, né? 4 miomas e mais endometriose, que é o que causa a hemorragia. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Você trabalhando, cuidando da casa, tudo isso, daquilo, e para a igreja, mas nunca deixei de estar nos pés do Senhor e clamando ao Senhor. Só que nesse meio tempo eu estava orando ao Senhor, porque eu queria também ser curado. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor já operou milagres na minha vida, o Senhor já me curou, então que seja feita a tua vontade novamente na minha vida. A tua vontade de procurar o Senhor. Passa o teu bálsamo aí, Senhor, e vai limpando, purificando. E amém. Aí quando eu fiz o que descobri, né, o médico falou que tinha e tal. Fui pra casa do Senhor falar com Deus, e o Senhor lá fala comigo, olha, vou eu te permitir passar nesse processo. O Senhor fala, por isso que eu falo que Deus, ele
permite, Ele fala conosco antes de você passar o processo, né? Você não passa o processo ali sem saber de nada. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sabia, Deus não falou. Deus fala, Ele é tudo que você vai passar, todo o processo que você vai passar, toda a luta que você vai enfrentar, né? Até um levante que vem contra a tua vida, o Senhor Ele vai usar alguém para te falar, você vai passar por isso, Ele fala. Quando Ele não usa alguém, você pode ir certo aqui na palavra do Senhor que Ele vai falar, né? Ele fala. Então o Senhor Ele falou comigo isso. Eu vou te permitir passar nesse processo. Mas dentro desse processo, tenho algo a fazer, né? Eu não questionei, não murmurei, muita gente questionou, muita gente falou. Cheguei num extremo, né? E Deus Ele vai e testa o nosso limite, vai, né? Ele sabe o nosso limite, até onde Ele suporta, onde a gente aguenta, né? Provar também a nossa fé, né? Tem meio fé nele ali. Então Ele permitiu passar nesse processo todo, mais uma vez, né? E ali ficou o quê? Eu fiquei 6 anos e 7 meses com a hemorragia intensa, né? Perdendo ali muito sangue mesmo, né? E foi muito ruim, era desconfortável, né? Porque chegou um momento que às vezes eu não tinha força para sair nem de casa, né? Às vezes eu tinha que adorar em casa mesmo, porque eu não tinha força nem para ir na igreja, né? E a dor era intensa, insuportável, né? E eu falava com Deus, o Senhor disse que o Senhor estava no meio desse processo, né? E eu falei assim, Deus, só que eu não aguento mais, está doendo muito, a dor é muito. Eu falei assim, e o que dói muito, Pai, é porque as pessoas criticam, desprezam, elas não ajudam, né? Principalmente um povo que se fala povo de Deus, sabe? Eles parece que perdeu o amor ao próximo. O Senhor manda ter amor, né? Ou você ter amor, você ter cuidado. Eram poucos que se aproximavam para ajudar, sabe? Eu achava mais para criticar, apontar, ou muitas vezes perguntar, cadê o teu Deus? Cadê o Deus dela? Né? Do que ajudar. Então, assim, eu falo assim, se você não tem uma palavra para dar, não sabe o que falar, é melhor você ficar com a boca fechada. E não é isso? É como também tem uma passagem de Jó, né? Que os amigos dele chegou ali, aí ficaram em silêncio por um período, mas quando eles começaram a falar, né? Era mais antes que tivesse ficado né? Caladinho. A gente às vezes passa o processo, pastor, que é difícil, né? Seja uma enfermidade, que seja um casamento, o que for. E às vezes tem coisas que realmente é só nós e Deus. Porque hoje nós estamos vivendo dias difíceis, porque às vezes você vai contar para a pessoa, não são todos que estão ali dispostos a te ajudar. Hoje, né, inclusive eu estava ali cuidando e Deus falou comigo, né, que é como aquela mulher que perdeu a dracma. Hoje você não pode chamar qualquer pessoa para te ajudar a procurar a dracma ou se alegrar com essa dracma. Então, Deus ele me trouxe isso à tona. Tem pessoas que às vezes eu posso contar contigo, mas muitas das vezes tem pessoas que você não pode contar. Porque elas vão se questionar, cadê o teu Deus? Por que você está passando por isso? E é difícil, é dolorido, né? Nos dias de hoje a gente não vê que o amor de muitos tem se esfriado dessa forma, né? Então é algo que a gente pode até deixar para as pessoas que estão às vezes nos ouvindo, né? Que às vezes quando alguém passar por algo, por um processo, se eu não tiver uma palavra amiga, uma palavra de Deus, muitas das vezes é necessário que eu me encare e deixe que Deus vai tratar, né? Aquele processo que você está passando é você e Deus, muitas das vezes, né? Porque muitas das vezes eu quero dizer para você também, às vezes você vai pensar, cadê? Meu pastor não veio, as irmãs não veio aqui na minha casa, mas muitas das vezes, pastora, eu digo assim, que Deus não permite pessoas virem até você, para aquela pessoa não dizer, está curada porque foi eu que ajudei. Passou por isso, mas se não fosse eu, não estava assim. Hoje ela está se mostrando, está querendo aparecer, mas foi eu que fiz por ela. Não. Por isso que Deus não permite pessoas nem ir te visitar, para mostrar que nesse deserto você e Deus. É como se diz o louvor, é você e Deus e o seu milagre. Para que o nome de Deus, glória a Deus, seja edificado, seja testemunhado, assim como Deus fez na vida da irmã. Claro que vai ter pessoas que Deus vai enviar como anjos de Deus para a sua vida. Como aquela senhora te ajudou quando você estava enferma, como a sua madrasta esteve contigo e como aquele médico também usado pelo Senhor, né? Porque todo tempo ele falou, eu vou fazer, eu vou cuidar, eu estou com ela. Então isso é Deus. Então Deus vai enviar as pessoas que é dele para te ajudar, as pessoas certas, pastor. Porque às vezes a gente quer as pessoas, mas eles estão se procurando por pessoas erradas que não vai te ajudar. E às vezes, dependendo da palavra que a pessoa te dá, ela vai te desanimar. Ela vai te fazer frustrar e você vai até se questionar, realmente, cadê o meu Deus? Né?
Glória a Deus, né? E falar isso é uma coisa que a gente fala muito tremendo. errado. Falar, cadê o meu Deus? A gente não pode jamais falar um negócio Sim. desse pra Deus. Porque nós Cadê temos o que meu confiar. Deus? Até os outros dizer, falar, tudo bem, cadê o Deus Sim. dela? Mas eu chegar e dizer, meu Deus, seria uma audácia muito grande, eu chegar diante de Deus e dizer, cadê o meu Deus? Cadê o Senhor? O Senhor? Mas às vezes tem pessoas que infelizmente elas Tem questionam. pessoas que ainda Porque o falam, Senhor não né? está me vendo, né? O Senhor não. Eu já fiz essas perguntas para o Senhor. O Senhor não está me vendo. Esse É no processo. momento Porque nós achamos que Deus não está ali. Uhum. Deus está ali, Deus está conosco o tempo todo. Seja na enfermidade, Sim. seja em todas as áreas da nossa vida, o Senhor está Sim, conosco. está Igual a presente. pastora falou, Deus às vezes vai nos provando, Deus às vezes vai vendo quem é você. Será que você está me adorando? Ou você vai questionar? Você vai murmurar? Quem é você nesse deserto? Né? Às vezes tem alguém que está aqui ouvindo essa live, né? Isso. Nos ouvindo nesse podcast e se indagando ao Senhor. Sim. Será que Deus não está me vendo? Deus está vendo. Mas Deus está vendo. Deus está te vendo, não importa o que você está passando, o Senhor Ele está contigo, seja enfermidade, seja o que for, Ele está contigo. Mas Ele está querendo ver quem é você, Isso aí, é né? adorador É verdade, ou né? murmurador. Isso aí, né? E Glória está a Deus, procurando né, o pastor? verdadeiro adorador, né? É isso que Ele Que procura. adora em espírito e em verdade, independente da luta, da provação, Glória a Deus. né? Continuar adorando, né? Igual como a irmã citou, Jó, né? Jó estava na luta, na prova, Jó tinha todos os motivos para não querer adorar o Senhor, mas Jó continua adorando ao Senhor, Glória a mesmo que Deus. veio os amigos lá e, né? Começou a criticar, procurar falha, o erro para apontar, né? É os dias que nós estamos vivendo, né? De pessoas. Então, nas nossas vidas, irmão, não é diferente, né? Nós não somos diferentes dos profetas lá atrás, daqueles, né, que está aqui dentro da Bíblia, né, a referência nossa, né? Porque que são referências nossas que Deus deixou para hoje, para quê? Para a gente, cada um momento da nossa vida, tem que testificar, né? Que a gente vai vivendo e vai aprendendo. Mas são coisas que a gente tem que passar a experiência que nós temos que passar. Processo, Né? Eu vou passar uma experiência diferente, a irmã vai passar uma outra experiência diferente da minha, mas são experiências que o Senhor vai nos dando, porque Vai nos é dando. necessário. Gerando né? testemunho, Gerando pastora? testemunho. Que é muito forte que Né? Deus fez, né? Olha a cura, Porque- né? Você já recebeu uma cura e é como você falou, você estava ali, calma, tranquila, confiando. É isso que E importa, isso é nós temos que confiar ter, né? e crer, A né? confiança. No milagre, crer na Porque resposta. eu falo assim, muitas vezes hoje as pessoas não alcançam o milagre porque as pessoas somente murmuram, somente questionam, mas não para agradecer, para adorar a Deus de verdade, para confiar, tem que confiar. Você tem que, em algum momento, você tem que agradecer. Às vezes, o milagre pode nem ter chegado ainda, mas se você começar a agradecer a Deus. Eu muitas vezes eu cheguei a fazer isso. Falei assim, obrigado, Senhor. Porque eu ouvi uma vez um pastor que eu tinha, ele sempre falava na igreja, antes de você receber o milagre, comece a agradecer também. Verdade. Então, o que é bom, a gente guarda, não é isso? Então, eu sempre guardei. Eu era pequena, mas eu lembro de cada detalhezinho. Então, eu guardava. Ele sempre dizia, agradeça também. Você quer receber? Mas também Em tudo dá agradeça. graça, né, pastora? Isso, né? A própria palavra fala que em tudo devemos dar graça. Então, tem muita gente que só quer receber, né? Só que eu quero, mas não para agradecer a Deus. Acha que Deus tem a obrigação de fazer as coisas. Não. Deus ele não tem a obrigação, né? Ele está no controle de tudo. No caso, somos nós que dependemos dele, ele, né? Ele não depende de nós, ele vai continuar sendo 100% Deus, fazendo ou não dependente. fazendo, ele vai continuar. Mas nós vamos continuar dependendo dele, né? Então, eu entendi assim que eu dependia dele. Eu precisava de Deus, né? Para o milagre acontecer na minha vida. Então, eu continuei confiando, né? Eu falei ali com Deus, tá? O Senhor falou assim, eu não te disse eu que, né? E no meio desse processo eu estou, que eu Não vou é te pra permitir, morte, não é para morte. Glória Né? a E mais Deus. uma vez ele falou, não é para morte, né? É para o meu nome ser glorificado. Mas no meio desse processo, ele ainda falava o quê? Fica atento, porque tenho eu algo para fazer. Porque no meio desse processo, vidas vão ser transformadas, vidas vão ser restituídas, entendeu? Libertas, né? Aí a pessoa não quer entender isso. Aí você, às vezes, muitas vezes, a pessoa vaza não quer passar. Sim. Não, eu não quero passar, ou não quero pagar um preço. Assim, é É um preço. Sabia que às vezes algo que nós estamos sendo provados ali, sendo lapidados, é um preço que você está pagando pela vida de alguém? E muitas vezes você não sabe que você está pagando esse preço? É como o Jó disse, recebeste o bem de Deus com prazer, Né? mas o mal tu não queres Não quer aceitar. É, então a gente tem que aceitar. Então naquele momento ali eu fui aceitar, né? Aquele momento ali, Deus falando, né?
eu peguei para mim, amém. E ali o Senhor, eu estava aqui correndo atrás, tal, para fazer a cirurgia e tal, para operar, para, né, fazer a retirada né, dessas coisas, mioma, aquelas coisas todas. Mas eu estava correndo atrás aqui. Mas o trabalhar de Deus sempre é diferente do que a gente planeja, né? Os nossos planos são diferentes dos planos de Deus, né? Então Deus projetou que não seria aqui, né? Enquanto isso, eu minha irmã lá no Rio, ela dizia, vem minha irmã, vem para aqui que aqui é mais fácil, né? E eu não estava entendendo naquele momento, porque eu estava porque você fica tão debilitada, tem hora, você tem coisas que você não raciocina assim, naquele momento. E aí ela falava, vem pra cá que vai ser mais fácil, não entendendo que era Deus usando ela pra, né, pra chamar pra lá, pra levar pra lá. E ali naquele momento eu fiquei, não, eu já coloquei os papéis aqui, a cirurgia foi demorando, os médicos, tem que esperar, você tem que esperar a menopausa. Né? Você falou, como você tinha falado, pastora, foi em termos de 6 anos, né? 6 anos, esperando, 6 anos, 7 meses, né? Meu Deus. 6 anos, 7 meses foi durando, né? E aí eu falei assim, meu Deus. Mas o Senhor falou que estava no meio disso, né? Aí foi aonde eu fui entender, eu tive que passar mal, né? Desmaiar, na verdade, né? Aí foi onde a irmã já estava aqui, nos congregando junto, né? Ela pegou um pouquinho, né? Do que eu estava passando ali, passando muito mal. E desmaiei, né? Passei mal. Fui para o hospital, quando eu cheguei no hospital, né? Aí minha filha já tinha ligado para minha irmã. A minha irmã já tinha comprado passagem. Bota ela dentro do ônibus. Novamente. Aí eu botei dentro do ônibus, ela cheguei, né? Botou no ônibus e tal. Cheguei lá, ela já estava na rodoviária esperando. Aí eu, da cidadezinha dela lá no Rio de Janeiro. Pra onde você veio, de onde você veio. Né? Aí eu levo pra lá. Aí, chegando lá, tudo que eu tinha feito aqui, fiz lá. Né? Quando chego lá, os médicos, a médica, ainda teve uma médica que eu passei, ela quis, né, adiar ainda. E olha que a situação estava bem crítica. Ela falou assim, mas você tem que esperar a menopausa por causa da sua idade e tal, né? É bem assim os médicos fazem, né? Isso é a experiência, o que eu estou falando aqui, eu sei que muitas mulheres passam no dia de hoje, né? Que eu vejo aí, às vezes eu dando testemunho para uma ou outra, elas falando, às vezes eu falo, né, para elas confiar, crer, o Senhor tem esse poder, né, de mudar, de curar. Se Ele quiser, Ele cura, às vezes não permite nem a gente passar na mão do homem, é assim. Então, assim, só que no meio do processo eu via Deus trabalhando em outras vidas, né? Às vezes no meio do choro, porque eu estava ali chorando, porque você chora também, você sente dor, você é um ser humano. Sim. Mas eu via vidas, né, ser transformadas, curadas. Às vezes eu entrava, às vezes em live para ministrar a palavra de Deus, aí o Senhor me dava aquela passagem da mulher do fruto de sangue, como a irmã já citou aqui, né? E aí eu falava para aquelas pessoas que estavam ali, sobre aquela mulher do fruto de sangue, né, que aquela mulher que se encontrava com 12 anos, né, ali com aquela enfermidade. Eu falo assim, eu fiquei 6 anos e 7 meses. Para mim foi uma situação muito difícil. Imagine aquela mulher, 12 anos, passando por essas... Porque eu creio que naquele tempo, eu creio que era isso que ela passava, né? Também tinha aqueles médicos. Não tinha lá, não tinha o avanço de medicina que a gente tem hoje, né? Então, eu creio que ela passava por isso, né? Mas até então eu não sabia o que ela tinha. A única solução que ela tinha era quem? Jesus, né? Mas ela ainda não tinha, eu creio que ela não tinha ouvido falar de Jesus ainda. Porque se ela ouvisse, eu creio que ela tinha procurado. Né? Assim como... Mas é tudo na hora e no momento de Deus, né? Porque tudo é na hora, no tempo dele. Não é como nós queremos. Uma palavra diz, não caia folha se não for a bênção do Senhor. Isso aí. E eu também diz assim, pastor, às vezes a pessoa está esperando por um milagre, igual essa mulher, 12 anos. 12 anos. Mas quando ela recebeu o milagre, aqueles 12 anos parece que não existe uma... Quando a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas, às vezes, igual aquele paralítico, 38 anos. Mas quando com Deus é diferente, quando Deus quer te entregar algo, sua vitória, sua bênção, é maravilhoso, que você fica assim, não parece que ele sofreu aqueles 38 anos, que ela passou aqueles 12 anos, não parece, porque Deus ele é poderoso para mudar a história e fazer assim, Deus ele me surpreende. Porque, por exemplo, para o homem, olhando para a irmã, olhando assim para o pastor, essa não tem jeito. Né? Eu queria que até os médicos te falam, né? Não como ele falou, né? Convidei sua família aqui, vamos se despedir. Mas para Deus é tremendo. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus, né? As coisas que ele faz é lindo demais, é lindo. Maravilhoso, o trabalhar dele.
é inexplicável, né? Não tem explicação. Não há explicação. Né? Mas o que ele faz é uma coisa muito linda, né? E aí quando você chegou, pastora? Como que Aí foi? quando chega um rio ali, faço, né, exame, a primeira médica não quis, né? Ela falou, não, tem que esperar a menopausa, olha só, eu já tá com 50, 50 já? né, 51 anos já. Aí a médica vira, tem que esperar a menopausa. Aí eu falei assim, doutora, você sabe quantos anos eu tô esperando isso? 6 anos, 7 meses nesse processo, doutora, esperando vocês dizendo pra mim ter que esperar a menopausa, até quando? Aí foi que Deus prepara tudo. Glória a Deus. Ela não quis me dar o papel para cirurgia, o encaminhamento, nada. Ela quis estar me medicando, passou o medicamento, mandou para casa. E eu passando muito mal. Eu já estava num ponto ali de dar um outro desmaio. E minha irmã comigo, me acompanhando ali. Aí foi que a porta do consultório ficou aberta, um tanto aberta. Então, tinha uma senhora do lado de fora, para que Deus bota as pessoas certas na hora certa, né? Então a porta ficou aberta, um tanto mais ou menos assim, aquela senhora deu para ouvir a minha conversa, mesmo eu falando baixinho, eu estava sem força, né, toda pálida, só Jesus. Aí aquela senhora ouviu a conversa com a médica, aí ela virou para mim e falou assim, a minha filha, senhora, desculpa interromper vocês aqui no consultório, sem querer eu ouvi a conversa de vocês. Me desculpa, não é me intrometendo, não. Eu falei, não, tranquilo, pode falar. Ela falou assim, olha só, eu vi o que a médica falou para você. A minha filha já passou por isso que a senhora está passando. Só que deixa eu falar para você, você conhece a cidade de Cardoso, o hospital de Cardoso? Eu falei assim, olha, eu já ouvi falar, a cidade de Cardoso eu conheço, mas eu não sei onde que fica o hospital e tal. Ela falou assim, vai nesse hospital tal e procura doutora fulana de tal. Né? Doutora Neuza, aí eu falei, tá bom, beleza. Essa aí, minha irmã, eu falei, eu não sabia nada, não conhecia muito lá. Então a minha irmã falou assim, eu conheço, né? E dali mesmo, a gente voltou em casa, né, para pegar as coisas e fomos pro hospital. Chegamos lá no hospital, já tinha acabado todas as cenas. A agenda da médica não tinha mais espaço. Só que eu falo assim, Deus, ele sabe como trabalhar, ele sabe como, né? E quem ele vai usar, né, para nos ajudar. Entendeu? Tem as formas de ajudar. Até as fichas de encaixe, pra você ter uma noção, já tinha acabado, você conhece, tem que ser provado até o último momento, minha vida. Já tinha acabado aquelas fichas de encaixe, né? Aí, só que a menina, a atendente, assim, ela olhou pra mim, ela viu que eu tava pálida. Ela viu que eu tava ruim mesmo, ali a ponto de desmaiar. Então aquela moça, ela disse que quando olhou pra mim, ela falou assim, meu Deus, ela falando dele pra ela, assim, depois ela me contou, eu já passei o que essa menina tá passando. Aí ela virou pra mim e perguntou assim, o que foi? Né? Aí ela falou, deixa eu ver seus exames. Aí ela deu o exame pra ela, os negócios, os papéis. Ela falou assim, só que já acabou as fichas, já acabou o encaixe. Mas espera aí, eu sei o que você tá passando. Ela fez, eu sei o que você tá passando. Olha só como Deus usa as pessoas. Filha. Quando ele quer usar, ele usa. Aí ela falou assim, eu não conhecia ela chegou e falou assim, peraí, só um minutinho. Pediu licença para uma pessoa lá, para me sentar, para um canto d'água para em pé. A pessoa deu lugar, botou sentada e entrou na sala da médica, entrou na sala da médica. Para quem não tinha encaixe, não tinha mais vaga nenhuma. Ela chega, a médica, ela conversou com a médica, falou, manda entrar. Glória a Deus. Entrei, quando eu entrei na sala da médica, ela só olhou, eu não precisei falar nada. Sabe o que é nada? Você abrir a boca para você falar nada? E só a minha irmã que fez umas 2 palavrinhas, porque ela falou assim, do jeito que ela estava, você não precisa nem falar nada. Deixa que ela é o que é sua. Aí a minha própria irmã falou, minha irmã. Aí ela falou assim, então você responde por ela. Mas eu vou perguntar pouca coisa porque ela não está bem. Aí ela falou assim, por que ela demorou tanto para procurar ajuda? Ela falou, não, doutora, aqui, ó. Só que ela já está há 6 anos, né, 7 meses procurando ajuda e tal. Só que todo mundo tava no jogo de empurra, e tá, esperar, para menopausa e tal. Ela falou assim, não, não tem nada que esperar. Tem um tanto de coisa dentro dela. E o pior que não é só os hormônios, a hidrometriose, né? Porque a hemorragia vai descendo, vai alimentando. Então ela falou assim, eu não vou nem conversar muito não. Ela só falou assim, eu vou dar aqui o encaminhamento, então aqui, você já tem a pessoa, já tem o médico certo para operar você? Por incrível que pareça, né? Já estava assim tudo pronto, porque a gente conheceu um amigo lá, a gente tinha um amigo, e ele falou assim, mas eu vou correr atrás, vou colocar você no médico, que a irmã dele havia feito essa cirurgia, então ele falou assim, vou arrumar esse mesmo médico, você correu atrás.
né? O médico não era da mesma cidade, uma outra cidade, muito distantezinho, interior. Mas, graças a Deus, quando Deus tem que fazer, Ele vai fazendo da forma dele. Porque, assim, as coisas não é para nossa exaltação, não é para glorificar ninguém, é para o nome dele ser glorificado. Então, Deus usou aquele senhor, né? Aí, quando ele falou assim, você estando com o papel na mão, eu já consigo sua cirurgia. Quando peguei o papel, né, ligamos para ele, ele falou, manda só a foto. Mandamos a foto, ele já ligou pro médico, o médico falou, pode trazer ela. Você, quando Deus está no negócio, e não tinha vaga nas agendas deles. Interessante que eu fico olhando isso. Não tinha vaga, mas o Senhor faz. Do nada. O Senhor faz surgir vaga onde não tem, né? Não tem? Deus abre porta onde não tem porta, não é isso? Deus, Ele abre porta. E sabe o que é interessante? Antes, quando eu estava aqui, o Senhor falava assim, filha, as portas já estão abertas. Mas sabe como você não entende? Porque às vezes você põe tanta coisa na mão de Deus. É por isso que muitas vezes a gente tem que estar ligado nas coisas que Deus fala. Então o Senhor falou assim, as portas estão abertas. Glória a Deus. Né? Então não era uma porta, era várias portas abertas. Às vezes a pessoa fica assim pensando, é de emprego, isso. Eu precisava de um emprego, né? Eu precisava de uma porta de emprego, não tem que estar parada sem nada. Mas era cura, né? Era onde eu chegasse, ele ia estar comigo. Entendeu? As portas iam estar abertas onde ele chegasse. Testemunhava que verdadeiramente, né? E ali ele falou, foi aonde eu tive que deixar aqui e ir. O Senhor disse, vai, eu sou contigo, né? Vai ligada. E quando eu estava lá no Rio, interessante, quando eu cheguei na Cidade América, antes de eu ir para essa cidade para fazer a cirurgia, o Senhor ainda falou comigo, vai, ligada. Porque lembra que eu falei para você que no meio desse processo eu ia fazer algo? E justamente eu fui ligada. Você está ali ruim, cheia de dor. Meu Deus, era dor insuportável. Você acha que chegava lá, eu passei o dia todo, porque um dia de dieta, porque tinha que fazer, né? Tinha que fazer dieta, você fazer cirurgia, né? Tomar anestesia geral e tal. Fiz a dieta, cheguei lá, ainda fui provada, fiquei lá o dia todo. Sabe que hora que eu fui entrar pro quarto? À noite. Porque a minha irmã ainda reclamou o carro. Né? O médico saiu, era para ele operar naquele dia. Mas ele saiu, mas eu falo que às vezes até isso, às vezes é o livramento de Deus. E a pessoa tem que entender, né? Então eu não vou, fiquei quieta. Né? Fiquei quieta, falei para ela, fica quieta, deixa que Deus no controle, né? Aí tem que estar ciente. E aí, no outro dia, ele voltou. Aí eu fui aonde ele soube que eu estava lá, né? Aí ele falou, prepara ela, leva para o centro cirúrgico. E quando me preparou, que levou para o centro cirúrgico, eu comecei a entender. Quando eu estava sendo levado, assim, eu falei, fica ligada. Ainda você está ali ruim, você está com dor. E o Senhor fica ligada. E aí eu tive que ficar ligada. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, né? Eu falei assim, a coisa mais linda é o trabalhar de Deus. Estou ali, estou ruim, mas não é só eu que preciso de Jesus. Eu não era, naquele momento não estava só eu precisando de Jesus. Tem outras vidas, às vezes, por trás do nosso sofrimento, precisando de Jesus, e às vezes a gente não consegue ver por causa da nossa dor, do nosso sofrimento. Né? E eu falei assim, meu Deus, é tremendo isso que você falou, né, pastora? Isso. A gente está num momento ali, nós e Deus, aquele sentimento, né? Sim. Mas tem pessoas, outras vidas que estão ali precisando. E às vezes nós somos canal para ser usado, né? Para edificar aquela outra vida. Glória a Deus, né? Porque tem vida lá precisando ouvir, às vezes, um pedacinho do seu testemunho, né? Daquilo que você passou, às vezes edifica, às vezes a gente está tão ali sentindo tanta dor, tanto sofrimento, que às vezes a gente acha que só a gente está sofrendo, né? E às vezes a gente não quer olhar para o lado para ver se tem alguém precisando da ajuda ou de uma palavra. Às vezes a ajuda não é só material, porque às vezes a pessoa pensa que é só material, né? Ah, não, ela quer uma ajuda material, não. É espiritual. Porque às vezes você olha para a pessoa por fora, você às vezes vê ela sorrindo, feliz, né? Às vezes tem alguém que está vendo, de repente está ali sorrindo, a aparência, né? Mas por dentro só tu sabe. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, de um abraço, de, né? Ser edificado. Não, eu falo assim, eu mesma. Quantas vezes até hoje eu sou dessa. Eu não sou de ficar mostrando que eu estou triste. Pode estar a dor que foi. Eu acho que você já me viu assim. Porque eu lembro que o Senhor já te usou muitas vezes quando estava na mesma congregação. Quantas vezes Deus te usava ali para dizer assim, né? Que às vezes aquele sorriso ali, que quem me via ali sorrindo não sabia a dor que eu estava passando por mim, né? Então o Senhor, Ele fala com a gente. Então assim, só que eu não olhava sempre, nunca só para mim. Eu nunca parei dentro de casa por causa da dor, nunca parei dentro de casa por causa da enfermidade, por causa do seu problema. Pastor, porque às vezes tem pessoas
ela passa por uma situação na vida dela, a primeira coisa a fazer é entrar dentro de casa, fechar a porta, né? Se isolar das pessoas, se isolar de tudo, né? E o que Deus quer é te usar, independente da sua dor, independente da sua circunstância, né? E eu digo assim, de modo que você deixa Deus, as coisas de Deus fluir. Porque enquanto você está na dor, Deus está cuidando. Enquanto você está marchando, caminhando, fazendo a obra de Deus, Deus também está cuidando. Está curando, está salvando, está libertando. Então, o segredo não é entrar dentro do quarto e se esconder. Porque o processo que você passou, né, poderia, né, irmã, parar na caminhada, desistir, ficar ali chorando, né? Mas aí mesmo que você foi dando lugar para Deus fazer a vontade dele. Só que quanto mais eu fazia isso, mais eu saía. Porque assim, eu falo que eu amo fazer a obra de Deus. Eu amo fazer as coisas que for para Deus, eu amo. Mas porque é bom, é gratificante. Não é? Eu quando estou fazendo a obra de Deus, nossa, não tem coisa, meu Deus, coisa maravilhosa. Você vê, você cuidar das vidas, de almas, né? Na mão do Senhor, né? É uma coisa muito linda. É você saber que tem alguém ali precisando, você está ali, você pode ajudar, você vai lá, coloca à disposição, vai ajudar. Você não tem condições de usar, né, aí materialmente, faz espiritualmente. É o melhor alimento. Às vezes, né, o material é espiritual. Então, se Deus mandou você ficar ligado ali, ele era um momento espiritual. Deus ia te mostrar algo ali mesmo, alguém estava precisando, né? E ali naquele lugar eu falei assim, amém. E antes de eu entrar, você vê que tinha uma pessoa que era da igreja. A mãe dela estava lá com o mesmo problema que eu estava, só que o problema da mãe dela já estava avançado, não tinha mais jeito. Porque aqueles negócios, você sabe que isso come tudo por dentro, né? O homem, ele já tinha comido tudo, então ele já tinha comido tudo da mulher por dentro, só. Era uma pessoa evangélica, mas assim, pessoas que não se cuidavam aparentemente, porque ficava focado. Gente, não é só ficar na obra, você tem que cuidar das coisas de Deus, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar do seu matéria. Isso aqui também nós temos que cuidar. Mas aí tem pessoas que ficam muito tarefadas, cuida de tudo, mas não cuida de si. Verdade. Nós estamos vivendo dias assim, né? Que as pessoas estão muito preocupadas com as coisas, né? E material. Por isso que esse podcast, ele se chama Café com Martas, né? Porque somos muitas Martas preocupadas com as coisas da terra, né? Às vezes a gente tá aí, eu falei assim, gente, Marta, ela é criticada porque estava ocupada, né? E assim, quantas Martas nós temos que está aí atarefada, fazendo as coisas, né? Faz isso, faz aquilo. Olha aqui, nós aqui como Marta, né? Talvez você tinha sua casa para limpar, eu minhas coisas para fazer, mas estamos aqui como Martas, né? Dando depoimento, falando de como que Deus faz, testemunhando a maravilha do Senhor, né? Essa cura, essa entrega ao Senhor, porque vale a pena, né, pastor? Então, assim, nós temos que ser um pouco Marta, um pouco Maria, né? Um pouco Marta, né? Ao mesmo tempo que estamos aos pés do Senhor, ao mesmo tempo também fazemos a obra do Senhor, né? Para a glória de Deus, não se esconder, não entrar na caverna e não se preocupar só com as coisas daqui, né, pastora? Porque a gente fica muito atrás, são muitas coisas que tira a gente até de fazer o foco das coisas de Deus, né? Fazer as coisas de Deus, né? Glória a Deus. E eu falo assim, não é me exaltando jamais, porque meu Deus me conhece, diminua ele, cresça ele. Glória a Deus. Tudo é para ele. Então assim, eu falo que eu gosto, amo de fazer as coisas para o Senhor, né? E se eu faço para mim, se eu sou enjoada com minhas coisas, com as de Deus, eu sou mais ainda, sou mais exigente. Né? Então assim, se o Senhor fala que eu sou capaz de fazer, que eu tenho capacidade de fazer, então eu creio nisso e eu vou fazer. Entendeu? Então por isso que eu nunca a doença, a enfermidade, os problemas, todos que eu já tive, porque são muitas coisas, a gente está contando uma parte do meu testemunho. Sim, que tem muitas coisas tremendas. São muitas coisas que a glória é grande, não é isso? Mas assim, são coisas que a gente vai analisando ao longo da nossa vida, a nossa caminhada com Deus, a gente vai sendo lapidado por Deus, a gente vai aprendendo. É Deus que vai nos aperfeiçoando, né? Ele vai rodando o vaso, né? O barro, rodando do jeitinho dele, né? Porque o barro aqui não é perfeito, né? Eu não sou perfeita, né? Nós não somos perfeitos, mas nós somos aperfeiçoados por Deus, devido à nossa jornada, à nossa caminhada, Ele vai modelando, vai aperfeiçoando e vai colocando do jeitinho que Ele quer. Não foi fácil, né? Às vezes não é fácil, né? A gente servir a Deus do jeito que Ele quer. Mas são coisas que a gente tem que abrir mão. A gente fazer renúncia. E eu falo que eu fiz renúncia na minha vida, eu tive que fazer renúncia. Tive que fazer escolhas, né? Mas muitas vezes eu ouvia a pessoa falar, você tem que escolher. Como no tempo desse processo, eu tinha um homem que estava ao meu lado, que era casado comigo, mas era ausente. Então,
ele não estava para ajudar, ele estava ali, por exemplo, ele ainda mandava, era audácio ainda. Eu falo que ele tinha uma audácia muito grande em querer desafiar Deus. Ele falava assim, você tem que escolher, ou Deus ou eu. Ainda mandava dizer, você tem que escolher, eu ou Deus. E eu falei para ele, a última, eu já tinha falado para ele que era a última oportunidade que estava para ele. Até o momento que eu entendi que a nossa vida não... que hoje faz, mulher fica muito presa no negócio de casamento, sofrendo a vida, o resto da vida, achando que Deus está naquilo ali, e Deus não está, porque Deus não quer sofrimento pra gente, irmão. Deus não escolheu aquilo, é claro que Deus quer que um casamento seja bem sucedido, que a família, né, seja uma bênção, né? Uma bênção, né? Mas é para você ser feliz, é para o homem te tratar bem, você tratar o seu esposo bem, né? Juntos, né? Mas ultimamente nós não estamos vendo isso, né? Só que eu estava num casamento, eu era evangélica, mas ele não era. Eu servia a Deus, mas ele não servia. Aí muitas vezes dizia assim, mas a mulher sai e edifica a sua casa, sim. Aí eles diziam, tipo, a tola derruba ele. Tipo, eu falei assim, poxa Senhor, eles estão falando para mim que eu sou a tola? Olha o que eu faço dentro da minha casa. Eu vou trabalhar, eu faço isso, eu vou para a tua obra, mas minha casa fica intacta, minha casa fica limpa, minha casa fica maravilha. Deixava tudo pronto para ele. Pastora, maravilhoso você falar essa questão também. Às vezes tem muitas Martas que fazem a obra do Senhor também, né? Sim. E às vezes tem Martas que elas vão fazer a obra e não cuida da casa. Né? Não cuida da sua casa. Eu sei que o momento nós estamos falando de cura, mas se o Senhor quer entrar nesse tratar, é porque talvez o Senhor tem a forma de falar, né? Sim. Às vezes tem pessoas que precisam ouvir. Então isso é interessante, a gente primeiro cuidar, né? Sim. E depois fazer a obra do Senhor. Interessante. Então também. eu sempre fazia. Eu ia para a casa do Senhor, né? Mas na minha casa estava tudo certinho, é tanto que ele mesmo. Ele hoje bate por aí, ele mesmo fala, ele sempre fala. Alguém fala assim, ela falou errada? Não. Ela nunca ele reconhece, né? Ele sabe, ele nunca falou, entendeu? Então até dentro de casa a gente tem que ter testemunho. Sim, verdade. Então nisso ele fala. Ele fala assim, não, o errado é eu. Fui eu, ele fala. Eu vejo ele falando para ele, os amigos dele falam para mim, ele fala assim, nossa, rapaz, o interessante é que ele não fala mal de você. Ele fala que ele que foi o errado, né? Ele reconhece. Isso aí, assim, o errado foi ele, não ela. Então, amém, glória a Deus por isso, né? Então, tipo assim, então ali foi um momento que eu precisava dele, ele não estava perto, né? Mas eu tinha apoio do Senhor, o Senhor estava ali do meu lado. É como nós estávamos falando, né, pastora, que tem coisas que é você e Deus, né? É necessário você passar, né? Mas e como que foi, pastora, assim, você descobriu e foi para a sala de cirurgia, né, nesse dia? Aí eu fui para a sala de cirurgia, né? Como que foi? Chegando ali na sala de cirurgia, ligadinho com o Papai do Céu, ele ordenou. Ele entender esse mistério aí. Isso que é bom, ele fala, fica ligado mesmo. Aí eu entrei ligadinha, tá bom, toda medicada, assim, lá já preparada para operar. Quando eu entro no centro cirúrgico, estou indo no centro cirúrgico, aí vem aquelas moças deixa lá, troca de marca, né? Coloca na marca onde você é operado e tal. Já ali tem tudo preparado já para dar anestesia e tudo. Ela se prepara antes do anestesista entrar, né? E ele tá tudo bem, até tranquilo. Daqui a pouco, aquelas moças saiu e o rapaz entrou, né? Ele entrou e tal, ele até tava cantando um hino, né? Um louvor. Aí, foi na hora que eu vi, eu olhei pra cima, e eu não tinha sido anestesiada ainda, nem tinha sido medicada, eles estavam pegando a veia, né? E eu olhei para cima, eu contemplei como se o céu tivesse abrido ali naquele lugar. Né? Uma coisa muito linda ali em cima Sentiu daquela presença, né? Sentiu aquela presença e Deus falou para mim, abre a tua boca. Eis aí a oportunidade, sim. Eis aí, abre a tua boca para falar com o meu filho. Olha a forma que ele falou, para falar com o meu filho. Aí ele entrou, o anestesista, olha quem? O anestesista. Entrou, ele veio já pronto para me anestesiar. E eu tive que pedir a ele falou ali e tal. Quando aí eu falei, puxei assunto com ele, eu falei assim, você é evangélico? Ele ficou quieto, eu falei assim, né não, tá afastado, né? Tá afastado da presença de Deus. Aí ele, mas você não pode ficar conversando, eu vou te anestesiar, sabe? Sou anestesiar, sou eu que vou te anestesiar, eu tô respondendo, e o médico vai entrar daqui a pouco. Eu falei assim, não, mas eu não posso sair daqui sem entregar o que Deus mandou. Aí depois eu não sei se eu vou te ver, né? E foi dito, que eu não ia, né? Não ia poder ver ele mais. Aí eu falei com ele, antes de me anestesiar. Ele falou, então pode falar.
eu já estou vendo que você, pelo seu jeito, é evangélica, né? Porque tá em cima de uma mesa, de uma cama, desce aí para operar, e tá abrindo boca. Tem pessoas que chegam aqui já gemendo, não sei o quê, você tá toda aí, ainda falando de Deus. Aí ele falou assim, minha irmã, eu tô afastado. Ele falou, tô desviado. Eu falei, não, tá afastado. Aí, essa palavra é muito pesada. Você está afastado, mas por pouco tempo. Porque assim manda Deus te dizer. Ele, né? O anestesista ali para operar. Assim manda Deus te dizer que Ele está te dando mais uma oportunidade de você retomar os caminhos do Senhor e voltar para o posto de onde você era. A outra você estava na casa do Senhor, louvando, adorando isso, fazendo aquilo. Mas você, por algo que te falaram, você saiu. Você se afastou dos caminhos do Senhor. O Senhor não é culpado de nada. O Senhor está dizendo assim, volta, filho, enquanto está perto. E para Ele, volta. E tem algo que você requer de Deus, e o Senhor manda dizer que Ele não te entregou ainda, porque você ainda não retomou os caminhos. Mas quando você retomar os caminhos do Senhor, Ele vai te entregar. Esse homem chorou. Esse anestesista chorou. Foi assim, coisa linda, o mover de Deus. Quando Deus tem que fazer, e quando é Deus, né? E assim, ele era de uma religião, né? Que, assim, que não dá muito crédito a coisas de revelação, essas coisas, porque sim, Deus ele usa as vezes, nós, não somos nós que revelamos, é Deus que mostra, né? Então ali ele, naquela hora ele creu, ele falou assim, eu não venho de uma religião que não tem esse tipo de coisa, mas assim, ele falou assim, acho que alguém da família dele, né, fazia parte, então ele já tinha essa experiência de que Deus falava, né? Então ele falou assim, eu creio, né? Eu tomo posse. E hoje mesmo ele falou assim, eu vou voltar para a presença do Senhor Jesus, né? Então eu falava assim, ele falou que precisava ouvir aquilo. Quer dizer, foi um médico, eu não fiquei olhando porque ele era médico, era um anestesista, e porque eu estava cheia de dor, porque eu estava ali para ser operada, eu estava me lamentando porque eu estava ali peste, sei lá o que ia morrer, porque ele falou que eu tinha que fazer transfusão de sangue, né? Sim. Não foi feito, Deus não permitiu naquela hora fazer aquela transfusão. Mas aquele médico eu fiquei satisfeita, alegre, porque ele recebeu a palavra de Deus, né? Mas o problema não estava só nele, não era só com ele, né? Então ali, só que quando terminou ali, ele deu anestesia, o médico entrou, ainda chegou a falar comigo, o doutor que ia operar, beleza e tal. Mas ainda faltava mais 2 pessoas. No caso acabou sendo 3 pessoas, né? No final. Quando terminei da cirurgia, né? Que operou, eles bateu no braço para mim, acordar linda, que ela me dizia, eu vou levar você pro quarto e tal. Aí foi as moças, entrou 3 moças, para mim preparar, tirar daquela marca, colocar na marca para levar pro quarto. E quando ela estava ali, aí eu comecei, chamei, né? Fiz quase com a mão. Aí ela falou assim, você não pode mexer, você não pode falar, porque senão depois você vai sentir muita dor. Eu falei assim, não quero se eu vou sentir dor ou não, eu não quero saber, eu já estou sentindo dor. O problema é que eu tenho que passar, eu não posso sair daqui levando o que Deus mandou eu passar. Eu falei assim, e eis aqui as pessoas com que eu precisava concluir. Aí ela olhou os caras assim, né? Eu falei assim, virei para uma e falei assim, olha assim, manda Deus te dizer. Deus manda você voltar enquanto há tempo. Ele já te deu vários livramentos. Quantas sepulturas ele já fechou, né? E você ainda se encontra distanciada da presença de Deus. Eu não conhecia aquelas meninas, né? Aquelas jovens eu não conhecia, mas Deus conhecia. Então, elas, naquele momento, elas ficou quieta. Ela falou assim, mas você não pode estar falando, não se preocupa. Papai do céu está no controle. E ali ela ouviu a mensagem. Eu entreguei para ela o que tinha entregado. Falei assim, volta para Jesus hoje, enquanto, né, há tempo. A porta da graça ainda está aberta. Ela chorou, começou a chorar. Né? Ele falou que ia voltar para Jesus. Eu vou voltar, tia. A gente não tinha, né? Vou voltar, tia. Aí virei para outra, mas eu estava ao lado dela. Depois ele foi uma terceira, né? A terceira só foi ouvir, pegou ouvir. Né? Aí eu falando com uma outra, eu falei assim, não mandava falar para ela que hoje eu estou fechando a sepultura, que não é para ela ir para esse lugar onde ela tem que ir, mas para ela ir, né? Para ela, fala para ela que eu estou dando mais uma oportunidade. Essa é a última oportunidade que eu dou para ela. Desse jeito Deus não fala. Fala para ela que é a última oportunidade que eu dou para ela retomar a minha casa. Fala para ela quantos livramentos ela esqueceu do que eu fiz por ela. E ali ela foi vindo e chorando, e ela estava combinada de ir para uma festa. E o Senhor falou, fala para ela, não. Eu falei, olha, eu não sei para onde tu vai, né? Mas o Senhor manda dizer assim, não vá para esse lugar onde você vai. O Senhor está fechando a tua sepultura hoje, por amor de ti, Ele está te dando mais uma chance. Quantas coisas o Senhor já fez por ti. E lembra de onde Ele te arrancou, de onde Ele te tirou.
Essa é a última oportunidade que Ele está te dando. Volta para os caminhos de hoje. As Não três importa a pessoas. igreja, mas você vai coisando. E a outra, entrou uma terceira, mas essa terceira ela foi na cola ali das mensagens. Né? Porque Deus não mandou passar nada para ela. Mas ela ouvindo, ela falou assim, eu vou também. Glória a Deus. Viu? Deus tem Às uma maneira vezes, de trabalhar, né? Então Ele pastor. sabe a maneira de trabalhar conosco. Às vezes a nossa dor, o nosso sofrimento, às vezes uma enfermidade que Ele permite eu ou a senhora passar, qualquer um de nós passar. Às vezes a gente tem que entender que às vezes é o preço, o valor que a gente paga. Eu costumo dizer que é o valor que a gente paga por uma alma. Pela Glória a Deus, verdade. né? Não tem aquele louvor, o valor de uma isso alma. que eu lembrei. né? Então, Sabe o valor que tem uma alma, né? então, às vezes o valor é caro. Mas o preço maior não fomos nós que pagou. Quem Glória pagou a foi Deus, Jesus. foi Ele né? que pagou por Ele nós. pagou por todos nós. Né? Ele pagou pela humanidade. Nós estamos pagando por uma vida. Verdade. Nós estamos passando, às vezes, um processo por uma vida. Porque é isso que a gente passa, a experiência, para lá na frente você dar o testemunho, uma vida ser edificada, uma vida, às vezes, está afastada pelo Senhor, vai voltar para os caminhos do Glória a Senhor. Deus. Ou está com uma enfermidade, através do seu testemunho, ela vai ser curada. Né? Ela vai ser liberta. Glória a Deus. Né? Aí já pensou se eu recebo um milagre, minha graça, e ali fica para mim mesmo. Verdade. Né? Eu morro ali com aquele milagre, não quero compartilhar com ninguém, não quero dividir com E é o próximo. tremendo, E aí? né? Ver o que Deus faz, É. né, pastora? Essa cura que Deus te deu, né? Esse milagre. Né? E eu queria ver, pastora, se você pudesse deixar para essa pessoa que está nos assistindo uma mensagem, uma palavra para essa pessoa, para ela talvez está passando pelo mesmo processo, né? Para que ela venha se fortalecer a fé dela, né? Com o testemunho, já com um testemunho forte, Senhor, né? Mas aquilo que Deus quer te usar para falar com essa pessoa. Não foi, né? Minha palavra com Deus, ele é tremendo, né, irmão? Então ele sabe as formas de trabalhar, e às vezes é através do nosso testemunho. Então nunca, eu falo assim, que nós não devemos reclamar diante da nossa dor, do nosso sofrimento, né? A nossa luta, ela não é em vão, né? Tudo tem o seu preço, né? Mas o preço maior foi o Senhor que pagou por nós, Glória né? a Deus. E nós louvamos a Ele por isso, né? Glória a Deus. Porque Glória a não, Deus. nós não estaríamos aqui. Verdade. Se fosse a graça dele, se não fosse a misericórdia do Senhor, irmãos, Que nós seria não de estaríamos, nós, né? né, pastora? Nós não estaríamos aqui. Nós não somos merecedores de nada disso, É né? a graça, né? Né? Mas a graça dele, a misericórdia dele nos alcançaram, né? Amém. E vale a pena, irmãos, a gente estar na presença de Deus, servir a Deus, independente da luta, né? Da situação, do problema. Ele é tudo, né? Vale a pena estar na presença dele, né? Então, assim, basta a gente obedecer, crer, né? Confiar no Senhor Jesus, né? Amém. Glória a Deus. E a palavra, irmãos, que eu quero deixar aqui, está no livro de João mesmo. Eu vou botar, né, que fala no verso 4, de Lucas, né? Glória a Seu Deus. capítulo 11, isso. Eu já estou João, 4 anos. Peraí que essa livro. Amém. Se Glória a creres, Deus. verás a glória de Deus. Eu fiz uma, já passou. João 4. João 11. 4 anos. Aleluias. Se Deus é tremendo, né, pastora? Fico maravilhada com o que Deus faz, assim, né? Por esse milagre que você recebeu. Coisa linda, né? Coisa linda servir a E Deus, muito né? mais ele, né, ele pode fazer na nossa vida. Eu sei que você tem muitas coisas, assim, muitos São muitas testemunhos coisas, fortes, né? Experiência é muito, né? A gente, Glória a devido à Deus. nossa caminhada, à nossa jornada, né? O Senhor vai nos dando experiências, a gente vai nos dando, né? Cada dia você vai passando algo novo. Você vai ter uma experiência nova com Deus, né? Então eu falo assim, eu louvo a Deus por isso, né? É como a gente estava falando no início, assim, que se a gente tivesse se arrependido antes, né? É, Se a gente aceitasse o Senhor Jesus antes, a gente não sofreria tanto, né? Então a gente passa as lutas porque faz parte da nossa caminhada, né? é para nos fortalecer, né? Não As é? provas são, né? Mas vale a pena, Nos né? fortalece, nos edifica, E assim, moldar. a gente vive, é uma coisa que o Senhor ele vem, ele passa o bálsamo dele, ele alivia a nossa dor, nosso sofrimento. Mas a gente que está lá no mundo, a gente não tem isso não. É só Nos sofrimento, aproxima, né? sofrimento. Né? Não sei como as pessoas ainda dizem assim, às vezes até sai da casa do Senhor triste, aí eu não vou ser porque Deus não fez algo. Talvez não era o momento de Deus concluir algo na vida dela e ela saiu. Às vezes a missa estava até pronta, tão perto, a pessoa se entristeceu, saiu, perdeu a bênção. É porque aí vai voltar, porque quando volta, volta. Finalzinho tudo da novo, né? vida,
Mas vale a pena a gente permanecer, né, na presença de Deus, né? Vou estar lendo aqui, irmão, só alguns versículos, né, da passagem aqui de João, né, no seu capítulo 11, onde o Senhor falava ali com Marta, né? Aleluia, e Maria, né? Foi quando Lázaro ali morreu, né? Aleluia, glórias a Deus. E aquelas mulheres ali, Lázaro, que é amigo de Jesus, né? Nós estamos ali, Deus, né? A Bíblia fala que Lázaro era amigo de Jesus, né? Porém, quando Lázaro morreu, né? Muitos acharam ali que o Senhor ia fazer o que eles, né, queria. Que era sair, tipo, mandou a mensagem, o Senhor ia sair rápido, correndo. Não era ia tempo nosso, né? Era a vontade de Deus, ele sabe como agir, como trabalhar, né? Muitas vezes até a morte, ela tem um trabalhar de Deus, né? O Senhor fala que ainda que esteja morto, viverá, né? Então, deixa eu ver aqui, essa Bíblia ela está com as letras tão pequenininhas. Aqui alguns versículos, só para não permitir. Né? No capítulo 11 de João, capítulo 11, vou estar lendo aqui a partir do verso 1, até onde o Senhor permitiu. Diz assim, estava então Lázaro, né, enfermo, aleluia, um certo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o seu unguento e lhe tinha, aleluia, enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Aleluia. Cujo o irmão estava enfermo. Aleluia. Mandaram-lhe, pois, Jesus, suas irmãs, dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia. Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse ao seu discípulo, vamos para outra banda da Judeia. Deixa esse pedacinho, né? Essa palavra ela é bem conhecida, né? Palavra de João, capítulo de João, né? De falar sobre a enfermidade, sobre Lázaro, que era amigo de Jesus, né? Então, ali, Jesus tinha Lázaro como seu amigo, né? Era uma coisa muito linda, que é difícil você ver aqui, acho que é único, né? A Bíblia que Jesus tinha como amigo, né? Os outros eram discípulos, né? Ia acompanhando. Uma intimidade maior. Uma intimidade maior, né? Então você vê, até Jesus. Então ali, aquele amigo de Jesus veio ficar enfermo, né? Ele passou pelos seus problemas, pelos seus motivos, de enfermidade, né? Foi cansado, de enfermidade, ele bate também, né? E ele ia, creio que suas irmãs cuidando, talvez ele passasse já pelos médicos ali, né? Já tinham passado pelos médicos, né? Querendo a cura e tal. E naquele momento, Maria, né, ali, que já conhecia Jesus, né, porque a Bíblia relata aqui que Maria era aquela que ungiu, né, os pés de Jesus, coisa linda, né? Ungiu ali com as suas lágrimas, né, e secou com as, né, lavou os pés de Jesus com as lágrimas, né, e secou com os seus cabelos, coisa linda, né? Qualquer um, ninguém faz isso, né? Mas ela já conhecia Jesus, né? Por ver a caminhada de Jesus, né? Saber que Jesus operava, naquele tempo Jesus já operava os seus milagres, né? Fazia milagre por onde ele passava, né? Não era desconhecido os milagres que Jesus fazia naquele tempo, onde ele passava, ele curava, né? Faz até hoje, né? E faz até hoje, né? Então o Senhor naquele tempo, ele já andava a caminhada dele curando onde ele parava, o Senhor ele não parava, né?
a jornada dele era longa aqui na terra, né? Foi aqui na terra. Ele caminhava de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando o evangelho, né? Ensinando as pessoas, curando, né? Salvando vidas ali, transformando. E ali ele fazia, até o momento que ele se deparou aqui em ver o seu amigo enfermo, né? Mas quando Lázaro estava enfermo, o interessante é que ele não estava perto de Lázaro, né? Mas ali estavam suas irmãs lá, né, cuidando de Lázaro. E elas lembram de Jesus e mandam com que seus mensageiros vá até Jesus. Vai lá e avisa para Jesus que aquele a quem tanto ele ama está enfermo, né? Olha a forma que ela vai dizer. Fala para Jesus que aquele que ele tanto ama está enfermo. Né? E Jesus ouvindo aquilo ali, Jesus sempre, se ele quisesse, ele poderia ter ido de imediato. Né? Se ele quisesse apenas uma palavra. Uma palavra, né? Bastava. Né? Mas é tudo como ele é, né? Como o Senhor projetou. Então não somos nós que fazemos os nossos planos, os projetos, os trajetos nós temos que trilhar. Então ele ali ordenou que o mensageiro vai, né? E Lázaro ele não está. O que ele disse? Que Lázaro não estava morto, né? Estava dormindo, e que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para quê? Né? Era para o nome dele ser glorificado. Então tem coisas que a gente tem que entender. A nossa luta, a nossa dor, a nossa enfermidade, o nosso problema não é para a nossa morte. Nós não vamos morrer no meio da luta, no meio da enfermidade, porque você está enfermo. Nós não vamos morrer porque você está passando por aquele problema, não. Né? Às vezes Deus permite para que o nome dele seja glorificado. Porque como que o nome dele vai ser glorificado nas nossas vidas? Se nós não tivermos um conteúdo, se nós não tivermos uma experiência com ele, como que nós vamos falar de Jesus para alguém? Nós temos que ter experiência, não é isso? Então, era a experiência que Deus estava dando para elas. Talvez elas já ouviam falar do milagre, ela ouviu falar do milagre, mas não estava vivendo ainda aquele milagre. Ela precisava viver o milagre, né? Ela precisava passar por algo para ela viver o milagre, para ela receber o milagre e ver que não acontecia só no meio das outras pessoas. Né? Elas até viram, né? Isso, assim, talvez sim. Poxa, aconteceu um milagre com tantas pessoas, mas talvez não chegou a acontecer contigo ainda, entendeu? Mas era necessário acontecer na vida dela, no meio da família dela. Né? Às vezes é necessário, porque através daquele mover ali, o Senhor vai fazer, outras vidas serão alcançadas. Era o objetivo de Deus, mas ali naquele momento de dor, naquele cenário de dor, de tristeza, de angústia, era esse o cenário, né? Um cenário de dor para elas, de perda, né? Onde todo mundo está debilitado, está triste, né? Sofrendo ali. Mas o Senhor não foi de imediato. O Senhor levou 4 dias para chegar. Quando chegou, o corpo já estava enterrado, vamos dizer enterrado. Lá naquele tempo era colocar naquelas cavernas, naqueles, né? Hoje é enterrado né? Embaixo de pau de terra. Mas o Senhor foi. E quando o Senhor estava a caminho, né? Ali os mensageiros avisaram que Jesus estava indo. Marta saiu de encontro a Jesus, né? Nem esperou Jesus chegar na casa. E aí foi falar o que com Jesus? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha convicção de que o Senhor podia operar um milagre, tá vendo como que é a coisa? Então ela tinha certeza disso, que o Senhor poderia operar, mas ela não cria que o Senhor pudesse ressuscitar. Aleluia, né? Então o Senhor ali foi na vida e falou para ela, se tu creres, né? Seu irmão há de ressuscitar. Ela disse, Senhor, sim, Senhor, nos últimos dias, né? A ressurreição dos últimos dias. Olha só. Então, naquele momento, a pessoa está triste. É assim que se encontra muitas pessoas. Ela está tão triste que não consegue enxergar o milagre que o Senhor está falando. Não está morto, teu irmão é de viver. Mas ela só entendia que ia ressuscitar nos últimos dias, na ressurreição. Né? Então, ela não entendeu naquele momento. Mas ali o Senhor falou com ela. E enquanto o Senhor falava com ela, o mensageiro, né? Ela foi até Maria, falou com Maria. Maria veio ao encontro de Jesus, porque Maria também falou a mesma coisa, né? Na outra parte, Maria fala também. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E o Senhor fala o quê? Se creres, verás as glórias de Deus. O Senhor queria que tão somente elas crescem, assim como Ele quer de mim, de vocês, que nós cremos, porque para o milagre acontecer, nós temos que crer, dar crédito, né? À palavra de Deus. O Senhor era a palavra. O Senhor, aqui, né? A mensagem aqui, mas naquele tempo eles tinham a palavra viva perto deles, né?
Eles tinham contato direto com a palavra, com o conhecimento ali, com tudo ali de perto. E o povo ainda não cria. Né? Hoje nós vivemos pela fé, pela graça. E aquele povo andou com Jesus, teve pessoas que chegou onde andar com Jesus e ainda via o que ele fazia. Mas muitas vezes ela chegava naqueles momentos não dava crédito. O Senhor falava e não acreditava. Né? Então talvez tinha uma dúvidazinha, faltava algo para Deus operar um milagre. Né? E aí o que o Senhor fala? Né? O Senhor ele ficou triste com aquilo, porque ele amava, né? Era o amigo dele. A única parte que a gente até vê que Jesus chorou, né? Porque ele ficou triste. Mas ele disse que Lázaro não estava morto, estava dormindo. Para Jesus estava dormindo. Para a humanidade estava morto, já estava perdendo, já não tinha mais jeito. Tanto que é assim até hoje, né? Para muitos a pessoa, mas no Senhor ela dorme. Ela dorme, né? Para o Senhor, né? Aquele que desceu, ele não está morto, ele está dormindo, né? Mas a gente não entende, tem pessoas que não entendem que Deus, o que ele está falando. Né? Naquele momento elas não entendiam, talvez a dor não deixava elas enxergar isso. Mas o Senhor está dizendo, o teu irmão há de ressuscitar. Elas achavam que fosse esperar o grande dia, o grande momento, né, do Senhor tirar todo o povo da terra e o irmão dela ser ressuscitado. Não, mas o Senhor estava falando, o teu irmão vai ressuscitar hoje. Né? Se creres, há de ver o milagre hoje. E aí o Senhor falou que ele leva até o sepulcro, né? O Senhor pede para conduzir até o local onde o Lázaro estava. E ali quando chegando lá, ainda há um impedimento, né? Aleluia, glórias a Deus. Então tem ali que chegar, o Senhor depara Lázaro diante daquela tumba lá, né, com aquela pedra lá, já, né, há 4 dias, né, o corpo já estava ali todo decomposto, né, cheirando mal, porque o corpo humano, eu falo que ele se desgasta muito mais rápido do que qualquer outra coisa, né, e o cheiro é horrível. Você vê que quando uma pessoa morre aqui, se passa de um dia aí, misericórdia, né? Você vai ver o cheiro tá horrível. E, então, assim, as pessoas olhando ali achavam que não tinha esperança, que não tinha mais jeito, porque já estava morto, estava fedendo, né? Aí, imagine quando está lá diante daquela multidão e Jesus fala, tirai a pedra, né? E Jesus olhou para aquela multidão ali, mesmo triste, sabendo, vendo todo mundo triste, cenário de tristeza, de angústia, de dor, o Senhor olha e diz assim, tirai a pedra. Imagine como o espanto do povo. Talvez pudesse dizer assim, esse homem está louco, está doido, não sei o quê. E assim é na vida das pessoas, né, pastora? Que nós podemos dizer nessa tarde, né? Essa pessoa ela não consegue enxergar, né, o milagre, aquilo que Deus quer fazer na vida dela, né? Porque às vezes há uma pedra da dúvida, né? Se vai acontecer, se Deus vai fazer. Então talvez essa pessoa agora também se encontre assim, né? Quem sabe numa enfermidade, algo assim. Deus tem o poder, né? De mudar a sua história, de te curar, né? De dar a vitória, né, pastor? Esse testemunho, né? E como Deus fez na vida de Lázaro. É muito forte, né? Glória a Deus que a gente for olhar, né? Os olhos humanos, acabou. Né? Não tinha mais jeito. Não tinha jeito, não tinha solução. Mas quando Jesus manda tirar a pedra, né? Glória a Deus, e que chama, né? Olha só que ele falou, coisa linda. Tirai a pedra, né? O povo ainda duvidou, né? Naquele momento, o povo duvidou, poxa, já cheira mal. Para ele, nos nossos olhos humanos, a gente vai dizer, não tem jeito, né? Talvez se perguntasse para mim, talvez eu poderia dizer isso. Eu não sou hipócrita, né? Talvez fosse Jesus hoje, perguntando para mim hoje, né? Você crê que há de ressuscitar? Eu ia olhar assim, ó, tá fedendo, tá cheirando mal. Como se diz o profeta, Senhor, tu sabes, né? Então ali, o Senhor mandou tirar a pedra, né? Já estava cheirando mal. E o que ele faz? Lázaro, vem para fora. Glória a Deus, que tremendo. Não, a palavra, basta uma palavra. Uma palavra, né? Uma palavra para Deus operar um milagre, para Ele curar, para fazer o morto levantar da sepultura, que acha que o Senhor não mudou, que o Senhor não cura, que o Senhor não ressuscita no dia de hoje. O Senhor ainda continua fazendo o que Ele fez no passado, Ele continua fazendo nos dias de hoje. E às vezes basta uma palavra, né? Que nós crer e profetizar, eu estou nessa eternidade, mas Deus vai me curar, eu creio, eu profetizo na minha vida, né? E às vezes não ficar incrédulo, né? Ficar assim, se lamentando, chorando. Glória a Deus, aleluia. Porque ao tempo que eu paro para ficar chorando, murmurando, questionando, é como se eu estivesse duvidando do poder de Deus. É mais fácil, nós somos falhos, né? Muitas das vezes. Então nós temos que crer, confiar, porque aí o milagre acontece. Glória a Deus. Porque quando o Senhor ordenou ali, Lázaro, vem para fora, Lázaro saiu com vida. Né? Amém. E aí aquele povo pôde contemplar o milagre, né?
Contemplou Lázaro, saiu com vida. Talvez para o homem é difícil, mas não para o nosso Amém. Deus, para o tamanho do Deus que nós servimos. Ele tem poder de curar, ele tem poder de ressuscitar se estiver morto, porque a palavra de Deus fala que ainda que esteja morto, viverá. Eles, né? Vê só. Então, para ele, basta só uma palavra. E muitas vezes ele está nos dando, porque ele nos dá essa autoridade, né? Ele fala na sua palavra que ele nos deu autoridade para a gente usar, né? A gente que tem que usar, a gente colocar sobre os enfermos ele ser curado, né? Sobre os endemoniados ele ser liberto, né? E, enfim, Deus ele tem poder para operar um milagre na minha e na tua vida, seja qual for o problema. Basta apenas nós continuar crendo, confiando, né? Porque para o Senhor operar aqui, as irmãs de Lázaro teve que crer, né? Ainda que talvez um momento ali no cenário para elas fosse duro, fosse de dor, mas teve um momento que ela teve que crer, né? E a gente não tem que esperar aquele momento que muitos querem ver para crer. Nós temos que crer para ver. Oh, É isso? glória, A gente tem que aleluia. crer, né? Assim, porque tem muita gente hoje, irmã, que às vezes ele quer ver o milagre primeiro acontecer para crer. Mas nós não, nós temos que tomar posse antes. Glória a Deus. Né? Crer É pra isso que o ver. Senhor nos ensina no nosso Eu dia a guardo dia, nessa nossa tarde, caminhada, né? Quero crer para me ver o meu Né? milagre. E Glória a Deus. Todos nós, Vamos né? Nós possamos estar- crer, continuar crendo no Senhor. Porque muito mais Ele tem a fazer, né? Na minha vida, na vida da irmã, na vida da irmã que está aqui fazendo conosco, Deus ajudando. Deus Te abençoe. agradecer, muito obrigada Amém. por esse testemunho maravilhoso. Amém. Glória a Deus, que Deus continue te abençoando. Eu sei que você tem muito mais testemunhos, Amém. né? Você que gostou, que quer de Amém. novo, né? A pastora Mônica. Pra Volta, glória, né? pastora Mônica. Eita, Jesus, amém, Tem muitos né? Glória a testemunhos Deus. bons. Eu quero agradecer você que esteve conosco até o final. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Por mais esse café com Martas, né? Pra glória E de Deus, assim né? seremos mais outros Em nome de episódios, vai Jesus, vir, né? né? Outras marcas. Que Deus abençoe a todos. Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigada, pastora. Amém. Deus te agradeço.